consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178 7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:02. Confirmando em João Pessoa, são 12:02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quarta-feira, o dia é 5 de abril, o ano é 2023. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Mais uma tragédia! 4 crianças são mortas e 4 ficam feridas em ataque à creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E mais de 40 suspeitos de crimes violentos e patrimoniais são presos em operação das forças de segurança aqui na Paraíba. Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreende armas e drogas, pasmem, em uma bolsa de bebê no bairro de Cruz das Armas, aqui na capital. E no início da manhã de hoje, motociclista morre a caminho do trabalho após colidir com um carro na BR-101, na bifurcação Bahia-Santa Rita. Na política, senador Efraim Filho antecipa apoio do União Brasil à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima em Campina Grande. E por falar em Bruno Cunha Lima, o prefeito comemorou, soltou fogos, está efusivo, diz que anuncia hoje as atrações do maior São João do mundo em comemoração ao empréstimo que a Câmara Municipal de Campina Grande deu o aval.
Ex-presidente Bolsonaro entregou o terceiro kit de joias sauditas e presta depoimento à Polícia Federal em Brasília daqui a pouco, logo após o término do F5. Será que o homem sai algemado? Procuradoria-Geral da República denuncia mais 203 pessoas por incitação aos atos de 8 de janeiro e mira nos financiadores e agentes públicos. Tem parlamentar paraibano na parada. Na entrevista F5 de hoje, vamos receber daqui a pouco nos estúdios do F5 o secretário de Saúde da Paraíba, Johnny Bezerra. Com ele, vamos falar sobre o sucesso do programa Opera Paraíba e os serviços ofertados pela Secretaria de Saúde da Paraíba. Já o Ministério da Educação suspende mudanças previstas para o Enem do próximo ano e a prova deve ser aplicada no formato de 2023. E não saia de casa sem saber. Governo irá lançar primeiro bloco para concursos públicos para a administração federal na próxima segunda-feira, também conhecida como 10 de abril. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagem do DJ Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela Rede F5 de Comunicação. Na Grande João Pessoa pelo 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade e região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros pela Oliveiros FM 87,9. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e também Angelim na cidade de Souza 102.3 FM. E pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você também pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Cuidando. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estamos por cá, DJ Luciano Coxinha. Eu, você, Fábio Augusto, Pepa Torres, Juliana Carneiro e daqui a pouco Rui Dantas para juntos e misturados comandarmos mais uma edição do programa F5 aqui na Rádio Pop, radiado para outras emissoras Paraíba fora e também pelo mundo através da internet. Rede Mundial de Computadores. Quem gostava de dizer isso era Tony Show, né? Rede Mundial de Computadores. 12h10, meus amigos. Não é só Rede Mundial de Computadores, é Rede Mundial de Tablets. Tudo agora, né? né? De smartphones. Né, Luciano Coxinha? É sim. Meus amigos, 12h10, apesar de ser um dia festivo, né? Para muita gente, véspera de feriadão, sobretudo para servidores públicos, já que estamos aí no feriado da Semana Santa, Páscoa, mas infelizmente, a gente precisa começar o programa de hoje trazendo detalhes de um fato lamentável que aconteceu no sul do país. Mais uma vez, novamente de novo, nossas crianças
acabam sendo atacadas. E desta vez por um marmanjo de 25 anos de idade que invadiu uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Eu conheço Blumenau, não sei se vocês conhecem, cidade belíssima do interior de Santa Catarina. Infelizmente, e meus amigos, minhas amigas, quem nutre um pouquinho de empatia, começa a se colocar no lugar de pais, de parentes das vítimas. Como eu disse, um marmanjo de 25 anos de idade invadiu uma creche na manhã desta quarta-feira na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E esse ser, e a gente tem que chamar de ser humano, tirou a vida de 4 crianças e deixou... Nossa escalada trouxe 4, mas aumentou 5 crianças feridas. O ataque, como eu disse, aconteceu no início desta manhã, na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular. Na ação, 4 crianças foram mortas, entre elas 3 meninos e uma menina com idade de 4 a 7 anos. As vítimas são Bernardo Cunha Machado, 5 anos, Bernardo Pabeste da Cunha, 4 anos, Larissa Maia Toldo, 7 anos e Enzon Barbosa, 4 anos. Olhem o detalhe. Segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, esse ser se entregou no batalhão da polícia militar. Esse camarada tem passagens pela polícia por porte de drogas, lesão e dano. Meu irmão, dá pra se imaginar no lugar desses pais que perderam seus filhos? Me parece aqui que inclusive 2 irmãos, né? Pelos nomes, Bernardo Cunha Machado e Bernardo Pabeste da Cunha. Um de 5, um de 4 anos. Meu irmão, dá pra pensar? Minha irmã, a gente deixa nossas crianças na escola, na creche, pensando que estamos deixando as nossas crianças em locais seguros. E essa escola, essa creche era uma creche particular. Aí vem um ser desse com uma machadinha na mão, meu irmão. Dá pra se colocar nessa cena um cabra com 25 anos de idade, um homem com uma machadinha na mão, com um facão, com uma machadinha, desferindo golpes na cabeça dessas crianças. Eu não sei nem o que comentar mais, Pepa Torres. Eu não sei nem o que dizer mais, Fábio Augusto. Mas a gente precisa tocar o barco. Solta a vinheta dele aí primeiro, que ele parece que tá mais... Pepa tá chorando aqui, Luciano Coxinha. Solta a vinheta dele aí, do meu parceiro, do meu xará. Fábio Augusto. Não dá nem pra dizer boa tarde, Fabão. Verdade, Tá bom, Mania de dizer. É verdade. Infelizmente, a gente tem que parar para analisar o que está acontecendo. Antes a gente via, a gente comentava, a gente noticiava, a gente informava que isso acontecia lá pro lado dos Estados Unidos, lá pro lado da Europa. Mas é realidade aqui em nosso país. Praticamente semana passada, nós estávamos noticiando aqui um ataque também a uma escola. Um aluno entrou lá, terminou com a morte de uma professora.
esfaqueando, tentou esfaquear outras pessoas, outros estudantes. E isso está acontecendo corriqueiramente neste país. Está acontecendo, minha gente. A gente tem que parar para analisar o que é que está acontecendo. Que tempos são esses? Esse ser, Fábio, que você denominou ele de ser, eu chamo ele de monstro. O cara desse é um monstro. O cara atacar inocentes, são bebês, são anjos ainda. Estamos falando de crianças de 4 a 7 anos, minha gente. Crianças atacadas com machados, machadadas na cabeça. Imaginem essa cena, gente. Imaginem essa cena. Um monstro entrar com um machado na mão, desferindo golpes em crianças, minha gente. Que tempos são esses? Que tempos são esses? E os nossos políticos, Fábio, aqui vai uma cobrança. Temos que analisar, temos que olhar o que está acontecendo. Tem que mudar o Código Penal brasileiro, meu irmão. Esse tipo de crime, um cara desse tem que apodrecer na cadeia. Você trouxe a informação aí, Fábio, de que o cara já passou, já é fichado na polícia por uso de drogas ou tráfico de drogas. E aqui me vem o questionamento que ontem a gente levantou esse tema aqui. Marcha da maconha, se é para uso medicinal, perfeito, mas se é para adeptos ao cigarro, a cannabis, a fumar por fumar, tá errado, minha gente, porque drogas leva a isso. Ah, nem todo mundo vai. Tudo bem, nem todo mundo vai, mas tem aqueles que levam a isso. O cara já é fichado, o cara tem uma ficha criminal. O cara tava solto, pulou o muro dessa unidade de ensino aí, esse berçário, essa creche, para praticar essa monstruosidade com 4 anjos. Estamos falando de 4 anjos. E aqui, Fábio, a gente tem que cobrar política mais séria, principalmente de olho nessas unidades de ensino, porque não é normal o que está acontecendo. Esses ataques à escola não é normal. Tem que aumentar a segurança, sim. Tem que aumentar a segurança, se é problema das prefeituras, se é problema do Estado, se é problema do governo federal, que resolvam. O que não dá é pra gente estar aqui semana sim, outra também, noticiando ataques. Com mortes e professores, de estudantes e agora de crianças. Não dá, Fábio. Boa tarde a todos. A única coisa que eu tenho que dizer é que a gente tem que exigir da nossa classe política, e eu me refiro aos congressistas, que tem que mudar esse Código Penal brasileiro, rapaz, tem que arrochar essas leis, sabe? Não dá pra camarada estar praticando esse tipo de crime, passar 10 anos na cadeia, assim, 10 anos não passa nada. Tem que apodrecer literalmente na cadeia, meu irmão. Porque, Fábio, não adianta a polícia prender, não. A gente trouxe aqui a informação, né? Que o cara já passou pela polícia, prende, mas amanhã tá solto. Tem que arrochar esse Código Penal brasileiro, meu irmão. Porque se a gente ficar o tempo todinho apenas cobrando mais polícia, vai chegar um momento que a gente vai ter 2 policiais tomando conta de cada pessoa, e mesmo assim os caras vão estar encontrando forma de praticar crimes. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a você, a Fábio Augusto, aos popianos, às popianas que nos ouvem, que nos assistem. Eu diria que não é nem só uma questão de segurança pública, sabe? Até porque foram fatalidades. Um aluno que matou uma professora já de 70 anos, né, em São Paulo. Agora esse caso aqui em Santa Catarina. Na verdade, gente, já que nós estamos numa semana santa, que todas as semanas são santas, mas essa um pouco mais especial para algumas religiões, porque é a semana que Jesus foi crucificado, Jesus que pregava o amor. Tá faltando muito amor, sabe, no coração da humanidade. Pode ser aqui, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Ucrânia, né? Lá a barbárie rola solta. Pode ser na Terra Santa, Israel, um conflito ontem, hoje, bomba para lá, bomba para cá, míssil para lá. Tá faltando empatia, gente, ao ser humano.
E aí o ser humano com 13 anos, como foi o caso do adolescente lá em São Paulo, que esfaqueou professoras. Pode ser o caso de Blumenau agora, onde um sádico, ou não, né, que teve um pico, não sei, um instante de loucura, sabe? Mas tudo isso ocasionado, na minha ótica, por amor, sabe, bicho? Por empatia ao próximo. Hoje o ser humano, gente, hoje as pessoas, por exemplo, você vê no trânsito quanta agressão, sabe, de graça hoje, você vê no trânsito quantas ofensas. E aí não é só no trânsito, não é só em escola, é quase todos os locais, todos os estabelecimentos que você vê assim, os mais diversos tipos de violência. Porque você não tolera o que o outro faz, porque você tem inveja do que o outro faz, porque você não concorda com o que o outro diz. Nós saímos de um processo eleitoral como nunca visto aqui no Brasil, onde tivemos vias de fato entre bolsonaristas e lulistas. Ocasionado por quê? Por intolerância de ambas as partes. E assim, gente, tem sido no mundo todo, não é só no Brasil. Nós precisamos, repito, numa Semana Santa, nós seres humanos, homens, mulheres, idosos, adultos, jovens, adolescentes, crianças que já começam a ter entendimento da vida, que nós precisamos um pouco mais de empatia com o próximo. Precisamos mais de amor, precisamos mais buscar a Deus, a Jesus, ou quem tem outra religião, buscar o seu ser supremo. Como eu creio em Deus, não é? Eu cito o nome de Deus. Para mim falta isso. Enquanto a nossa espécie, seres humanos, que nos torna diferente por raciocinar, por sermos racionais, diferente dos outros animais que são irracionais, nós parece que estamos voltando à época da barbárie, não é? Ainda bem que são casos isolados, mas repito, é cada vez mais frequente, é cada vez maior tipos de intolerância como a que a gente tem acompanhado aqui no Brasil e no mundo. Muito bem, 12h23, enquanto Coxinha coloca a imagem desse não sei, não vou adjetivar, desse ser aí, eu vou só, pode colocar na nossa live aí, Coxinha, a imagem desse monstro aí, só atualizar assim, aqui, das 5 crianças feridas, uma está em estado grave, 2 estão estáveis e as outras 2 tiveram, felizmente, apenas ferimentos leves. Estava vendo a informação aqui. Mas enfim, tá aí a foto desse monstro aí. Desse marginal, sei lá, não sei nem o que dá pra chamar. Dá pra dizer um palavrão desse cara aí. Tem a foto dele mesmo aí, né, Coxinha? Bota a foto aí desse monstro pra gente espalhar, pra todo mundo espalhar a cara desse monstro nas redes sociais. O focinho desse sei não. Coxinha, deixa eu antecipar aqui e colocar uma rodada de ouvintes rápida aqui no F5. 12h25, chamar a sua atenção daqui a pouco para uma entrevista com o secretário estadual de saúde da Paraíba, Dr. Johnny Bezerra. A gente vai falar muito sobre saúde, muitos assuntos, política. Fábio Augusto também girou pela cidade. Só uma rodada de ouvintes rápido, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, toda a equipe do F5. Sou Roberto, aqui no Mongaguape. Fabão, Petrônio, Juliana, Fábio Augusto, Rui, Coxinha. Rapaz, os colégios hoje não tem um vigilante na porta armado, que era pra ter, rapaz. No caso aí, uma creche. Tem uns
um segurança. Aí você chega, não, porque é uma creche, não precisa. Precisa, rapaz. Aí acontece isso nas escolas, acontece em creche, porque não tem segurança hoje. Entendeu? Os prefeitos não querem pagar a segurança para estar na porta de uma creche, na porta de um colégio, mas querem estar pagando para estar de carro para cima e para baixo, sem fazer nada. Entendeu? É isso aí, é o que falta. Pessoal da bancada, eu tenho um filho de 9 e tenho um filho de 3 anos. Eu tô aqui sem acreditar como é que o cara faz isso. Isso não é um cara não, isso é um monstro. Isso é um monstro. Foi brutal. Esse cara não é doido não. Eu queria que ele tivesse entrado assim na polícia para ver se ele realmente é doido. São covardes, safados. Na prisão, a pena de morte, tudo é pouco para ele. Todo castigo é pouco para ele. E a polícia já devia deixar ele no presídio com os presos que tem alguns lá que tem coração para matar esse cara, esquartejar. Eu sou cristão, mas infelizmente apodrecer para ele é pouco. Ele tem que ficar lá junto com os caras que vão arrancar o couro dele pelo avesso. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Coxinha, Juliana, Fábio Augusto. Fábio, mais uma vez, apenas para dizer, bem brevemente, que até agora a ST Trans não foi lá no urso bancário enfrentar a PAI e resolver nada. Ponto. E dizer a vocês aí que hoje a PAI ela vai apresentar uma peça sobre a Paixão de Cristo. Vai começar hoje às 5 horas da tarde. Os alunos da PAI vão estar a partir de 5 horas apresentando essa peça lá na frente da PAI, naquela praça. Tá bom? Aí, se algum dos ouvintes aí se interessar em ir prestigiar, ver aí a apresentação dos meninos, tenho certeza que eles vão ficar muito felizes, tá? O daqui que eu trabalho com o pai dele tá eufórico demais. Tá bom? Um abraço aí, um excelente programa a todos. Fabão, esse alma cebosa, essa alma podre desse rapaz aí, dessa praga que fez isso na creche, rapaz, e tem que matar ele, ó. O negócio de prender, tem que matar, tem que ter uma lei que é pra matar, arrancar a cabeça dele e chutar na rua. Não vou nem falar mais nada não, Fabão, valeu. Ô Fábio, a gente não boa pode... tarde, Fábio, boa tarde, Rui, e a todos que faz o programa F5 através da 89.3 Rádio Pops FM. Nesse momento, queremos agradecer primeiramente a Deus, queremos agradecer ao governador João Azevedo pela escolha do excelente secretário de saúde, Dr. Johnny Bezerra, pelo trabalho brilhante que vem fazendo nessa pasta tão importante no estado da Paraíba. Aqui quem vos fala é o suplente de vereador Oséias, da cidade de Itaporanga. E nesse momento, Fábio e Rui, para agradecer ao secretário Dr. John pelo olhar para o sertão paraibano, um olhar diferente, de forma humanizada, e agradecer a ele por ter contemplado o Hospital Distrital de Itaporanga e todo o Vale do Piancó com uma ambulância, uma VTN do programa Coração Paraibano. Então Itaporanga está em festa, o Vale do Piancó está em festa por esse presente que assim a Secretaria de Saúde, na pessoa do governador João Azevedo e do nosso secretário Dr. Johnny. Muito obrigado,
secretário. Conte conosco aqui na cidade de Itaporanga. Um abraço. Valeu, Oséias. E você estava falando, e no momento que você estava falando, o secretário Johnny Bezerra acabou de chegar aqui na Rádio Pop. A gente vai já para o intervalo comercial, colocar só mais um ouvinte, Coxinha, para a gente ir para o intervalo comercial, e já na volta do intervalo a gente iniciar a nossa conversa com o secretário estadual de saúde da Paraíba, Dr. Johnny Bezerra. Só mais essa para a gente ir para o intervalo, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop. Hoje eu não ia nem mandar mensagem, porque quando você tem um filho, você começa a olhar o mundo com o olhar da criança. Eu não consigo nem imaginar essa cena desse cara atacando criança de 4, 5, 7 anos de idade. É complicado até de pensar, sabe? Até embargar a voz. Mas eu queria que a gente também pensasse, parasse de pensar um pouco no criminoso e pensasse no lado da família, né? Que merece agora conforto, que essas crianças são os anjos mesmo, e que nada justifica essa atitude, mas que eu acho que vamos orar por essas famílias e por essas crianças. Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Valeu, Jaburu. São 12 horas e 32 minutos, a gente vai para o intervalo comercial, mas o presidente Lula usou há pouco o Twitter sobre esse acontecimento em Santa Catarina, disse o seguinte: não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para que as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau, diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável. Um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse, foi o que disse há pouco no Twitter o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Abraçar minha amiga Penha Rosento, já na escuta do programa, professor Humberto Júnior, também meu amigo Dr. Geraldo Moreira, Geraldão, abraçar meu querido Joaci Borba, que ontem aniversariou, está indo almoçar com o pessoal do trabalho nesse momento para comemorar o aniversário, ao lado dele o nosso editor Cosnes Lira, viu, Pepa Torres? Felipe, Sérgio, Kícia, Altamar, Analice, Vitor, Suene e Natália. Prejuízo vai ser grande. Aí é racha-racha. Vai ser racha-racha. Obrigado pela audiência, tá, viu? O que Cosnes tá é bom de boca? É bom de boca, bom de boca, bom de boca. Cosnes que vai ser papai novamente, né? Tá bom, meu filho. O negócio tá caro, as coisas... Leite ninho não tá barato, não. Leite ninho não tá barato, não. São 12 horas e 33 minutos. Ô, Fábio, na Paraíba. Antes de você trazer os nossos parceiros aí, deixa eu trazer uma informação aqui, lá de Rio Tinto, que a confusão tá grande lá, viu? Lá em Rio Tinto. Olha só, nós estamos na Semana Santa, semana em que várias prefeituras, né, boa parte das prefeituras aqui da Paraíba, eles entregam peixe, o pescado para aquelas famílias que mais necessitam, e não é diferente lá em Rio Tinto. Só que a prefeitura marcou para que todas as famílias começassem a chegar a partir das 8 horas, que de 9 horas começaria a ser entregue esses pescados, né, o peixe. Mas até agora, meu amigo, não chegou ninguém da prefeitura lá no local, indicado lá que a prefeitura combinou com todos para a entrega lá. Diz que tá uma fila grande, no sol, uma confusão tá grande, e até agora a prefeitura não mandou ninguém. Lá em Rio Tinto. Prefeita Márcia Gerbasi, é alguma coisa Gerbasi, viu? Magna Gerbasi. Alô, prefeita de Rio Tinto, Magna Gerbasi, o que é que tá acontecendo? 6 horas de atraso já. 6 horas de atraso. Prometeram o peixe e o peixe não chegou. Aliás, parabéns aos prefeitos. Parabéns aos prefeitos. João Pessoa eu vi, Cabedelo eu vi, Santa Rita eu vi, Conde eu vi. Sabe por quê? Cruz do Espírito Santo também. Alguém que está do outro lado para dizer, mas rapaz, isso é uma esmola. Gente, qualquer ajuda para quem tem pouco, não tem quase nada, é válido. Sabe? É válido sim. É importante sim. É importante isso. Você que tem condições de comprar o seu peixe, essa tradição na Semana Santa, né, que sobretudo para quem é católico, quem é evangélico não vai muito nessa vibe não, mas essa tradição tem gente tem uma que representação tem condição, grande. Enfim,
Então eu acho que é bacana. Agora não pode deixar atrasar, né, prefeita? Não pode deixar atrasar. E pode até atrasar, né? Porque às vezes é normal. 6 horas de atraso. 6 horas e não ter ninguém lá, né? Diz que tá lá um monte de gente e a confusão grande lá. 12 horas e 35 minutos, Luciano Coxinha. Quando chega essa hora, o cara sai o quê? Com fome. Quando tá com fome, pensa logo em quê? Vou almoçar. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça, viu? Antes fala com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça. 9641-4664. Eu disse 9641-4664. O Instagram, fácil demais. @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, DJ Coxinha. Pra espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça, Coxa. Aberto, almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h36. Ô Fábio, você encontrou aí, Coxinha, o meu pedido? Encontrou, Coxa? Solta. Ativa aí. Rapaz, ontem, lá na Câmara Municipal da cidade de João Pessoa, Casa Napoleão Laureano, foram aprovadas algumas homenagens de título de cidadão paraibano, paraibanas, para personalidades. O que é que diz o regimento da casa para a aprovação de projetos dessa natureza? Tem que ser paraibano, que não seja de João Pessoa, claro, para ganhar um título de cidadão ou cidadã de João Pessoa. E ontem a casa aprovou uma homenagem a essa moça aí, Coxinha. O nome dela é Pronta, sobrenome tô dentro. Se o assunto é balada, ela não leva falta, ela leva o talento. Coitadinho do ex, que perdeu a sua vez. Quando ela chega, ela causa a boca. Sabe quem é, Fábio? Sabe quem é, Fábio? Toda trabalhada na mente. Coloca a outra música lá mais famosa, Coxinha. A loirinha, já foi do The Voice, né? Estrela da Globo, é carioca, mas radicada na Bahia. Parece um copo de leite. Cláudia Leite? Cláudia Leite. Claudinha A Leite. Câmara Municipal de João Pessoa aprovou ontem o título de cidadã pessoense para Cláudia Título Leite. de cidadã? Meu amigo Marcílio HBR. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Gosto muito de Marcílio. Ó, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Você é filiado ao Republicanos? Não sou filiado a partido algum. Não, porque o Republicanos, dia desse, num domingo, parou o domingo para anunciar apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena, que vai acontecer só em 2024. Mas tem a ver uma coisa com Você outra. parou o intervalo para anunciar um título de cidadão a Claudinha Leite. É porque é muito engraçado, bicho. Sabe, o clima do programa tava muito pesado por conta dessa tragédia que aconteceu lá em Blumenau. E a gente tem que quebrar esse gelo. E aí, quando eu vi a notícia ontem, no final da tarde, eu não me contive. qual O foi a que danado justificativa? Cláudia Leite fez pro João Pessoa, meu amigo Qual Marcelo? foi a justificativa, mano? Relevante. Albemar está serviço dizendo aqui, esse título foi pelos bons serviços prestados por Cláudia Leite. Na Micaroa? Na época da Micaroa? Não, Cláudia Leite botou muita gente pra beijar na boca. Deve ter iniciado muitos relacionamentos. Vamos muitos parar casamentos. de lorota, que tem muita coisa séria no F5. 12h39, a gente vai pro intervalo comercial. Tá banalizando esse tipo Na de cidadão, volta, uma rodada rápida de ouvintes e o início da entrevista com o Dr. Johnny Bezerra, secretário estadual de saúde aqui da Paraíba. O intervalo é rapidinho. É VaptVup. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e material de construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Pixbet apresenta. Alô, amigos de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa. A gente se encontra. Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado 15 de abril na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Tem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h44. Meu amigo, você já pensou em abastecer o seu carro, a sua moto e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara mesmo ganhe 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção TJ Coxa, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. 12h45.
Cadê a vinheta dela, DJ Coxa? A Juliana não quer sambar. Oi, cheguei. Boa tarde, Ju. povo. Boa tarde, bancada. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente no F5 e também no canal F5 Online no YouTube. Nós voltamos, viu? Para quem ainda não sintonizou, não conectou, no YouTube, no canal da gente, a gente já voltou. Passamos um tempinho ali no canal da Rádio Pop. E, inclusive, aconselho vocês também a se inscreverem no canal da Rádio Pop, que tem uma programação massa, musical, notícias, o dia todo. E aí acompanha a gente diariamente aqui também no canal F5 Online. Pois bem, dia triste, né? Dia assustador. Eu estava acompanhando vocês ali fora, ouvindo os comentários e eu acho que tudo já foi falado, né? O tema foi esgotado em relação a esse crime bárbaro acontecido hoje no sul do país. Mais uma semana que a gente noticia isso, ataque a escolas, ataque a crianças e falando rapidamente aqui meu ponto de vista sobre isso é que talvez seja o caso da gente pensar que se trata muito mais de uma questão de saúde pública do que de segurança propriamente dita. A gente precisa entender como é que está se dando os diálogos nas redes sociais das crianças, dos jovens, dos adultos, como é que está funcionando essa questão de incitação de ódio, de fomento de ataques desse tipo. As pessoas que praticam esse tipo de ato, elas muitas vezes estão, sim, organizadas, elas estão atuando no submundo aí da internet, sem nenhum conhecimento dos pais ou de pessoas comuns que não têm ideia do que se passa aí na Dark Web. E eu acho interessante que a gente comece a debater isso de uma forma de um ponto de vista muito mais social. Daí é que vem, para mim, a importância das ciências, né, colocadas sob uma perspectiva social, porque a gente precisa entender como é que os pais lidam com isso, como é que as questões mentais estão colocadas nessa situação. Eu não sei, sinceramente, se um policial armado em todas as escolas, presente ali fisicamente, vai conseguir inibir esse tipo de ação. Até que ponto vai conseguir inibir? Talvez traga, em certa medida, uma sensação de segurança, mas certamente não iria conseguir inibir ataques como os que aconteceram semana passada, como o que aconteceu hoje. Se fosse assim, a gente precisaria montar uma mega estrutura bancária em todas as escolas, com porta detectora de metal e etc., e isso certamente é inviável. Então, eu acho que a gente precisa entender como é que se dá a complexidade dessas questões todas sob um aspecto social, sobretudo, psicológico, sociológico e, enfim, nossos sentimentos aqui, a todo mundo que está sofrendo, acompanhando isso, e, sobretudo, as famílias, né? É muito triste, é muito triste a gente estar se igualando a países que têm históricos desse tipo, como os Estados Unidos e outros, e a gente está entrando nesse noticiário aqui constantemente. Então a gente precisa ampliar o nosso olhar e estudar isso a fundo e perceber a fundo como é que estão se dando essas relações entre as pessoas, as relações sociais, como se dão as linguagens da internet, que muitas vezes existem códigos, inclusive, que são compartilhados ali por estudantes e adolescentes que são entendidos apenas por membros daquela escola, por pessoas daquela mesma idade, por adolescentes que os pais não conseguem entender. Então os pais precisam saber do que se trata, saber o que se passa, saber como é que se dão os diálogos, saber o que é que está sendo provocado, saber o que é que está chegando aos filhos. Então a gente precisa entender, antes de tudo, para poder tomar uma medida não combativa, não punitiva, mas combativa, antecipatória, para que isso não venha a acontecer e não haja para cobrir o dano e a tragédia já feita. Enfim, triste demais. Muito bem. São 12 horas e 49 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais uma rodada de ouvintes rapidinho para a gente iniciar a entrevista com o Dr. Johnny Bezerra. Pode ser, Ju? Vamos sim, vamos embora. Vamos lá, mais uma rodada Coxa, são 12 horas e 49 minutos na Paraíba. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, Fábio Augusto, Pedrônio Torres, Juliana Carneiro Coxinha e Rui Dantas. Bem, eu estou aqui passando um temporal aqui de férias na cidade de Igaraci, no Vale do Piancó. E eu estou constatando que a escola estadual Joselito Brasileiro, ela se encontra fechada por estar em obra. Essa escola é uma escola do governo do estado e ela se encontra em obras já faz mais de meses e os alunos, consequentemente, sendo prejudicados. Então, que o secretário de Educação tome as devidas providências
juntamente com essa empresa que está executando essa obra, que a obra não sai do canto, certo? E os alunos sendo prejudicados. Então, secretário da Educação, o senhor reveja isso para que os alunos voltem a estudar, porque a época da pandemia passou o tempo todinho as escolas fechadas e sem obra. Agora vai voltar a fazer obra? Tem que ter mais organização pela parte do governo do estado. Boa tarde, F5, boa tarde aos Fábios, boa tarde, Pipa, boa tarde, Juliana, Rui e Coxinha. Isso aí é retrato da nossa sociedade, é retrato da doença social que nós passamos, nacional e mundial. Essa agressividade que nós vimos na política, petista matando bolsonarista, bolsonarista matando petista, isso é retrato social. A gente vê essa agressividade nas torcidas dentro dos estádios de futebol, a gente vê o número de racismo crescendo, de homofobia e principalmente o feminicídio crescendo a cada dia. Quer dizer, são parcelas de uma sociedade doentia, e nós não vemos assim uma perspectiva de melhora. Então isso passa principalmente por medidas sociais estadual e dos governos federal, municipal, estadual, como eu já falei. É um caso bem complicado, é uma mudança que precisa de muito tempo. Mentira, mentira. Jornalismo mentiroso. Tá entendendo? O F5 desinforma. Esses ataques à escola é sim também questão de segurança pública. Não é só de saúde pública, não. Ninguém tá lidando aqui com menino bestinha, não. Tá entendendo? Mude. Tem que diminuir a idade penal para poder criminalizar esses adolescentes infratores, que tem que ser tratado como criminoso. Tá entendendo? Como é que você tem um menino com 16, 17 anos que já vota, escolhe presidente da República, e você quer tratar isso como questão de saúde pública? Isso é também questão de segurança pública, de enquadrar esses adolescentes e baixar a menoridade penal e botar tudo na cadeia. Na cadeia. Meu querido, eu queria comentar, porque eu acho que teve relação com a fala. É raivoso. Não, então, né? eu queria comentar, porque eu acho que tem uma fala Ele direta. Ele é desse. Com o meu comentário. Só um minuto. Sim, ele liga, ele manda logo um áudio esculhambando, chamando a gente de jornalismo mentiroso. Mas isso fala muito mais sobre ele do que sobre nós. É por causa de gente assim que o país está desse jeito. Exatamente. Luiz Carlos é o nome dele? Luiz Carlos. Ele se enquadra no meu comentário inicial. Aquelas pessoas, aqueles seres humanos que falta amor, falta empatia com o próximo, falta um pouco de, de trato, como fala com as pessoas. Ele está se reportando. Tudo bem, nós não somos nada, né? Assim, nós somos jornalistas, radialistas, formadores de opinião, temos um bom público, temos uns bons ouvintes. Tanto que ele escuta nós. E assim, bicho, nos trata de uma maneira tão baixa, tão chula. Imagino que ele não faz com, sei lá, uma pessoa que tem uma função menor do que a nossa, não menos importante. Ô Luiz Carlos, meu irmão, Semana Santa, toca o teu coração com um pouquinho Se apegue em Deus, patriota! Luiz Carlos, só uma coisa. Você talvez tenha compreendido errado, e eu vou repetir. A gente não falou que não se tratava de uma questão de saúde pública. Eu, particularmente, falei que, além de ser uma questão de segurança, é também uma questão de saúde pública. Então, vale aí uma avaliação melhor sobre como você lida com os assuntos que você não, com os quais você não concorda e como você externaliza isso. Você ligar para cá chamando a gente de mentiroso e etc., talvez não seja o melhor caminho. Então, fique em paz, viu, meu querido? Vamos tentar entender melhor o que se fala e não sair falando qualquer coisa que passa pela cabeça sem pensar. Um abraço, boa Semana Santa pra você. E se apega a Deus, Luiz Carlos. Deus, abre o teu coração, deixa de tanto ódio, de tanto rancor. 2026 chega aí. Aí tu vota em Bolsonaro novamente. Quem sabe Bolsonaro não ganha. Relaxa, abre esse teu coração. Mais um ouvinte, Coração de pedra. Coração de pedra. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Título de cidadão. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, bancada. Aqui é Reinaldo Chacon. É triste o que aconteceu, né, bicho? Um translocado num estado translocado, né? Um estado que é rico
mas hoje está translocado com esse povo aí que... esse povo aí que... né, por causa desse governo que passou. E coloco também a culpa nesse governo, não, mas nos deputados que passaram na última legislatura, que foi a bancada da bala, a bancada evangélica, porque foram muitos delegados, policiais federais, generais, e não mudaram, foram mais do mesmo. E foram eleitos de novo. Policiais, delegados, policiais rodoviários federais, generais, foram eleitos de novo, certo? Nessa onda bolsonarista aí, e não mudaram a Constituição, tentaram mudar a cláusula pátria de prisão perpétua ou pena de morte para isso, né? E diminuir a maioridade, porque eu, como trabalhei como vigia lá em Sapé, já levei espetada protegendo o professor, já levei tiro de aluno que bateu catolada na minha cabeça protegendo o professor, entendeu? Então, numa classe dessa, era para ter pelo menos um porteiro, um homem, um vigia, né? Porque essa classe de vigilante, de tomar conta de colégio, ela é muito assim, tem muito preconceito, a turma não dá valor, né? Se tivesse um homem aí, dava para ter pelo menos se agarrado com ele. Que é Reinaldo Chacon, valeu. Valeu, Reinaldo Chacon. Nosso querido Albemar Santos diz o seguinte sobre esse caso de Santa Catarina. Esse anjinho é uma vítima da sociedade. Inscreve ele nos programas sociais e manda um buquê de flores para ele. Verme é do caráter podre. Monstro ao extremo por cometer isso e ainda mais contra criancinhas inocentes. E complementa Albemar Santos. Fosse hoje em dia aqui na Paraíba, ele já teria tido outro destino. Calma, Albemar. Não podemos resolver tudo. Sinceramente, eu espero que não seja uma ironia em relação à minha fala. E eu não quero dizer de forma alguma, viu, Albemar, que isso se trata de um rapaz inocente, um rapaz bobo, um ingênuo, vítima da sociedade, como ironicamente muita gente fala. Não foi isso que eu falei, não. Eu falei que a gente precisa entender como é que funcionam esses mecanismos. A gente estava falando, inclusive, aqui em off ainda agora, que isso se trata de um jogo que está acontecendo de forma... no submundo da internet, e enquanto a gente não souber do que se trata, o que está acontecendo de fato, a gente vai estar só enxugando gelo, combatendo, dando tiro, matando, vai ficar aí uma praça de guerra, nós contra eles. Então a gente precisa entender como funciona o mecanismo desse negócio todo e entender socialmente como funciona. E isso, de forma alguma, quer dizer passar mão na cabeça de um monstro desse, de um bandido desse. Então eu espero que não seja uma fala irônica nesse sentido, como eu já ouvi algumas aqui. Professor Humberto Júnior, que é um parceiro do nosso programa, manda a seguinte mensagem: informações extraoficiais, viaturas estão se deslocando para grande parte das escolas e creches de Blumenau para evitar um ataque serial devido ao jogo desafio que foi feito pela internet. Prossegue o professor Humberto Júnior. Segundo o agressor da creche, que vitimou 4 crianças mortas, né? Várias pessoas estão envolvidas nesse tal desse jogo da internet. No Twitter aqui, Fábio, tem muita informação. E como a gente tem coisa, né? Mas já estão espalhando aqui. Tem um outro ataque também na cidade de Gaspar. Também fica em Santa Catarina. Mas nada confirmado ainda. São só informações. Tomara que não seja fake news, né? Daqui a pouco vem, como aqui tem muita gente, tem muito deputado que gosta de alertar a segurança pública da Paraíba. Eu tô vendo a hora chegar aqui ao nosso estado também, essa história. Vai chegar não, em nome de Jesus. Ju! Não, tô falando fake news. Fake news, sim, entendi, Pepa. Já bate o que aconteceu recentemente, né? Inclusive com o deputado e tudo. Ju, dá um F5 aí no nosso canal no YouTube pra gente pro intervalo comercial. Pois é, eu tô vendo um monte de gente assistindo, mas não deram um like aqui e eu acho que ainda não compartilharam pra o YouTube entender o nosso conteúdo relevante e distribuir pra mais pessoas. Vamos lá, dando um cheiro que chegou aqui logo cedo pra Diogo Braz. Um abraço, ele tá dizendo, deveria entrar assim numa favela no Rio de Janeiro e ir atrás dos traficantes. Ou aqui mesmo em João Pessoa e nos Estados Unidos e dizer que é da Al-Qaeda. Eu acho que em relação ao assassino lá. Iracema Almeida está aqui batendo palmas. Um cheiro, Iracema. Arthur de Nova Mangabeira também está aqui com a gente. Manaísa, um abraço, Manaísa. Eronildo Carvalho dando boa tarde a todos. Tem aqui VW Fusca History.
Fábio pergunta aí ao secretário de Saúde quando vai ser reativado o raio-x da UPA de Tibiri 2, que faz mais de 2 anos sem esse serviço. Daqui a pouquinho Anota a gente aí pra gente perguntar ao secretário. Anotando. Daqui a pouquinho ele entra aqui no estúdio e começamos a entrevista, viu? Vamos soltar sua pergunta sim. Gilvan Viana também tá ligado aqui do Castelo Branco. Gilvan, cheiro, Gilvan. Fábio de Jair. Melhore mais seus conteúdos, está deixando os ouvintes confusos. Aí é uma questão de percepção e de entendimento, né, meu querido? Eu acho que estamos dando o nosso melhor. Pode ficar tranquilo que estaremos sempre dando o nosso melhor e a audiência só cresce. A Rádio Pop está aí sendo a queridinha dos paraibanos e pessoas. Esmeraldo Gomes, vamos também aumentar o aumento de Zema de 258%. Absurdo. Aumentar o aumento. O governador de Minas Gerais, o bestinha, que quer ser presidente do Brasil, que é todo certinho, aumentou o salário dele em 282% lá nas Minas Gerais. É o bestinha do Zema, do Novo, antipolítica. É isso aí. Mandem mensagens, deem um like aqui e compartilhem essa live, viu? Canal F5 Online no YouTube. Daqui a pouquinho o secretário de Saúde, Johnny Bezerra, aqui na bancada. Muito bem, registrar a audiência de Galvão Locações, Marina Galvão e Pedro Lucas. Dizer o seguinte, gente. Se você quiser mandar mensagem de áudio ou de texto para o secretário Johnny Bezerra, manda a mensagem para o 8809-8989, é o zap aqui do F5, 8809-8989. Faça assim como o nosso colega aí usou o YouTube, também mandou mensagem pelo nosso canal no YouTube, perguntando sobre o tomógrafo da UPA de Santa Rita. O secretário vai responder já já. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta, a gente já inicia o F5, a última hora do programa, conversando com o secretário Johnny Bezerra, da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. O intervalo, coxinha, é rapidinho, a gente volta já. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e material de construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Peroso, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. PixBet apresenta. Alô, amigos de João Pessoa, aqui é José Augusto. Estou aqui para convidar você para estar comigo dia 15 de abril no Domus Hall, em João Pessoa. A gente se encontra. Zé Augusto e Magníficos. Abertura Fabrício Rodrigues. Sábado 15 de abril na Domus Hall. Vendas na bilheteria da Domus e no site Ingresso Nacional. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 13:06. Muito bem, estamos de volta com o programa F5. Agradecer já aqui a Alcio Xavier, do Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa. Já manteve contato com o nosso ouvinte Francinaldo. Francinaldo, inclusive, já está mandando um feedback para mim, agradecendo ao programa, agradecendo a Alcio Xavier. Já manteve contato com ele, já se inteirou do problema e, se Deus quiser, essa questão com a CEMOB será resolvida muito em breve. Dizer a você, ouvinte do F5, que a gente vai iniciar agora a entrevista com o secretário de Saúde da Paraíba, Dr. John Bezerra. Se você quiser interagir, fazer alguma indagação, algum questionamento, manda mensagem de áudio para o nosso WhatsApp 8809-8989, mensagem de áudio ou mensagem de texto 8809-8989, como também na nossa live no YouTube, no nosso canal F5 Online. Pode mandar sua pergunta, seu questionamento. Juliana vai estar anotando tudo e num bloco só a gente pergunta de uma vez só ao secretário John Bezerra. Secretário, obrigado pela sua presença. O senhor já esteve conosco, acho que no ano passado. Isso. No ano passado, agora sim, na condição de titular da Secretaria de Saúde. E a gente geralmente deixa as perguntas que geram mais manchetes para o final da entrevista. Mas eu quero começar diferente, já que a gente teve um programa pesado hoje, com isso que aconteceu em Santa Catarina. Me parece que a Secretaria de Saúde está para anunciar concurso público, concurso, preenchimento de vagas. Obrigado pela sua participação no nosso programa. E se o senhor já puder trazer essas boas novas, falando de concurso público, que sempre deixa o ouvinte ouriçado, secretário. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Abraçar a todos do programa F5, da Rádio Pop. Fábio Bernardo, Petrônio, Fábio Augusto, Juliana Carneiro, o Grande Coxinha. É um prazer retornar aqui a essa emissora para falar um pouco da saúde do nosso estado. E aí, iniciando com boas novas, o governador João Azevedo nos determinou, né, o estudo, uma análise através da PB Saúde, para que o hospital, a Fundação PB Saúde pudesse assumir mais unidades e, evidentemente, a partir do momento que essa fundação vai assumir outras unidades dentro do estado, será necessário chamar primeiramente o cadastro de reserva desses classificados, da PB Saúde e, no segundo momento, realizar, um novo concurso para preenchimento de vagas que vão surgir. E a Fundação PB Saúde está fazendo esse levantamento e em breve o governador João Azevedo divulgará essa boa novidade a todos os paraibanos. Petrônio Torres, perguntas para o secretário, que já começou trazendo boas notícias, concurso público à vista. É verdade. Boa tarde, secretário, bem-vindo ao F5. Eu queria saber os andamentos dos hospitais que estavam em construção, devem estar em construção no estado. Por exemplo, aqui em João Pessoa temos o Hospital da Mulher, em Souza temos o hospital lá oncológico em parceria com a prefeitura, acho que também o em Cajazeiras. Dá um F5 para a gente aí, secretário, como é que está a construção de novos hospitais, que é sempre uma boa notícia para o povo paraibano. Perfeitamente. A Paraíba possui a maior rede hospitalar do Brasil, né? Proporcionalmente, o estado da Paraíba tem 34 hospitais e 4 UPAs gerenciadas exclusivamente pela Secretaria de Estado da Saúde. E dentre esses novos hospitais, como você citou, o Hospital da Mulher, em Cruz das Armas, é um equipamento importante que será entregue pelo governador João Azevedo. Esse hospital aí será uma grande maternidade de alto risco,
com mais de 200 leitos. Que é um novo, né? É um hospital novo, onde era a Frei Damião. Na verdade, a unidade Frei Damião funciona hoje num prédio provisório, né? E aí, com a construção desse novo edifício, será o Hospital da Mulher de todos os paraibanos, contando com uma mega estrutura de UTI neonatal, UTI obstétrica, UTI geral, bloco de cirurgias eletivas, um segmento separado também de procedimentos eletivos, como exames. E aí eu posso citar aqui alguns exames importantes que terão lá no Hospital da Mulher, como uma ressonância magnética. A gente só tem hoje uma ressonância SUS na Paraíba, que é a ressonância do Hospital Metropolitano. O Hospital da Mulher contará com a nova ressonância, contará com PET scan. Só para mulher? Só para mulher. E aí esse PET scan vai atender não só gestantes, evidentemente, mas todo o público oncológico, cintilografia, cirurgias por vídeo. Então, recentemente a gente estava montando todo esse parque tecnológico, ultrassom, transesofágico. Então, uma série de equipamentos em que transformará aquela maternidade numa maternidade realmente de grande ponta. E aí, com nossa maior demanda hoje no estado da Paraíba e no Brasil, que é a demanda de neonatologia, né? As UTIs neonatal. Então, esse hospital vem também com uma grande estrutura de UTI neonatal, UTI intermediária. São mais de 20 leitos para poder dar suporte também a toda a Paraíba e a primeira macro-região, que é uma região metropolitana, uma região muito importante para o nosso estado. Fábio Augusto. Não, só para pontuar. Faltei falar ainda do Hospital do Trauma do Sertão. Isso. O Hospital do Trauma do Sertão é um hospital que o governador João Azevedo já lançou. Finalizamos o projeto de arquitetura. Tem terreno já, não é isso? O terreno já foi doado. O prefeito Nabor de Patos já está finalizando a documentação com a titularidade do terreno. Essa obra será licitada agora nesse primeiro semestre. Tive contato com o Simão Guimarães da Suplan. A previsão é que a gente licite essa obra em maio. Licitada essa obra e a previsão de começar em julho, agosto, o Hospital de Trauma do Sertão, que ficará ali na BR-230, no início de Patos, uma área de mais de 20 mil metros quadrados, que aí será também um grande equipamento para o Sertão. O Hospital de Trauma do Sertão contará com mais de 230 leitos, com atendimento de cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia vascular, urologia, todas as especialidades, neurologia, cardiologia, todas as especialidades em que existe hoje no trauma de João Pessoa, Humberto Lucena, e no trauma de Campina Grande. O trauma de Patos será do mesmo tamanho, da mesma complexidade do Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena e no Hospital de Trauma de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga Fernandes. No referente também ainda a Patos, falando do Hospital do Bem, o nosso hospital oncológico, que é gestão do Estado. Esse hospital contará em breve com um acelerador linear, já está em trâmite essa licitação também. Esse edital está para publicar a aquisição do acelerador linear, para um equipamento para a realização de radioterapia, um equipamento de mais de 16 milhões de reais. Só tem 2 fabricantes no mundo, os 2 fabricantes já estiveram em João Pessoa, dialogando com a equipe técnica do Projeto Amar, para que o quanto antes a gente possa licitar esse equipamento, que trará também uma independência ao sertanejo que ainda sai de Patos, ainda sai de lá de Cajazeira, Souza, para fazer sua quimioterapia, sua radioterapia em Campina Grande ou João Pessoa. A radioterapia, a quimioterapia a gente já realiza no Hospital do Bem. Vale salientar que aquele Hospital do Bem, que é do Estado, já realiza quimioterapia, já realiza cirurgias oncológicas. Mas parte desse tratamento ainda precisa ser realizado na FAP em Campina Grande ou no Laureando, aqui em João Pessoa. Com esse equipamento do acelerador linear, teremos total independência no sertão. O sertanejo não precisará mais se deslocar para Campina Grande ou João Pessoa para complementar ou realizar seu tratamento oncológico. Há uma parceria com a Prefeitura de Souza, na construção da unidade oncológica do Laureano, né? O Estado fará a construção desse prédio e haverá, evidentemente, aí um convênio de custeio para ajudar, mas o que a gente tem deixado muito claro é que o grande Hospital do Sertão é o Hospital do Bem, porque ali sim é um hospital público, custeado com recursos do Estado, que tem habilitação para funcionar como o NACOM, e a nossa perspectiva é de fortalecer ainda mais o Hospital do Bem em Patos, trazendo independência ao tratamento oncológico, mas sem deixar de dar apoio a qualquer iniciativa de aberturas de novas unidades
como haverá a unidade oncológica lá em Souza e também há uma movimentação também para essa instalação também em Cajazeiras, né? O Estado não foi provocado ainda quanto essa... Foi só em Souza. Só em Souza. O Estado não foi provocado quanto essa iniciativa de Cajazeiras de abrir também uma unidade do Hospital Laureano. O que a gente tem como foco, meta é o fortalecimento do Hospital do Bem, que é um hospital da rede estadual, um hospital habilitado, um hospital que vai ter um investimento aí de mais de 20 milhões, 16 milhões só da nossa radioterapia com acelerador linear. E o Estado da Paraíba está pronto, tem ajudado bastante, né? O ano passado, o governador João Azevedo, através da Secretaria de Estado da Saúde, destinou mais de 20 milhões para entidades filantrópicas no estado da Paraíba, a exemplo do Hospital Laureano aqui, que tem um convênio de 5 milhões ano, com a Secretaria de Estado, o Hospital da FAP também é 5 milhões, Padre Zé também tem um convênio de 3 milhões, então assim, o governo do estado tem ajudado bastante as entidades filantrópicas aqui no estado da Paraíba. Rui, antes de você e Fábio Augusto fazer pergunta, só nessa pergunta de Petrônio, o senhor comentou sobre o Hospital de Clínicas lá em Campina Grande, como é que está aquela questão, a prefeitura estava para pegar o terreno, como resolveu aquele embrolho lá, secretário? Isso, perfeitamente. Faltou o Hospital de Clínicas, que é uma obra também dentro do Projeto AMAR, esse Projeto AMAR que é uma parceria do governo do estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que visa a construção de novos hospitais, a reforma de outros hospitais que compõem ali a rede materno-infantil. E o Hospital de Clínicas, o projeto está todo pronto, né, pronto para ser licitado, e aí houve uma burocracia no trâmite da doação do terreno. Veja só que o terreno pertence ao estado, mas no cartório houve um erro, que esse terreno estava pertencendo à prefeitura. Então foi necessário que a prefeitura nos doasse novamente, nos devolvesse a posse desse terreno para que o estado pudesse ali avançar com a parte documental. E aí houve realmente um atraso nessa tramitação junto à Câmara Municipal, depois junto ao prefeito municipal, e aí é fato que isso foi resolvido, né? Então a Secretaria está revisando agora os projetos para que possa ser licitado também. Então haverá uma licitação para o Hospital de Clínicas de Campina Grande ainda esse semestre, e uma licitação para o Hospital de Trauma do Sertão. Rui, Fábio Augusto. Pela ordem, Fábio Augusto, os mais velhos. Secretário, eu gostaria que o senhor detalhasse mais esse programa que foi lançado agora há pouco, que é o programa Coração Paraibano. Perfeitamente. O Coração Paraibano, inclusive, muito elogiado. Isso. O Coração Paraibano ele é um programa inédito no Brasil. Existe algumas formas de assistência em cardiologia, mas da forma como foi criado o Coração Paraibano, ele é inédito. Porque ele visa uma rede de telemedicina. A gente tem hoje o médico do Coração Paraibano, que funciona dentro da nossa central, com suporte do Hospital Metropolitano. Então, esse médico ele faz assistência ao paciente infartado que está lá no sertão, lá no interior, lá em Puxinanã, em Cachoeira dos Índios, e ele consegue dialogar com aquele médico e identificar se é um infarto agudo do miocárdio, se ele precisa estar na unidade em 120 minutos, se ele precisa estar na outra unidade em 30 minutos. Por quê? Porque o paciente infartado, ele na alteração do eletrocardiograma ali, que a gente chama de infarto agudo com supra, ele tem 120 minutos para estar na unidade cardiológica. E aí essa unidade cardiológica antigamente só existia o Metropolitano, né? Todo o estado, então se você infartasse lá em Souza, você tinha que vir para o Metropolitano. E aí nesse processo de regionalização, o governador João Azevedo adquiriu a hemodinâmica de Campina Grande e a hemodinâmica de Patos. Então essas três hemodinâmicas que funcionam no Metropolitano, em Santa Rita, lá em Campina Grande, no Hospital de Trauma e no Hospital João do Carneiro em Patos, possibilita que esses pacientes possam ser distribuídos. Então o que acontece hoje? Um paciente infartado no sertão, por exemplo, em Cachoeira dos Índios, esse paciente, ele, quando é acionado a central de leitos, o método de regulação entra em ação. Então ele vai avaliar o risco desse paciente e como é que está o quadro desse paciente. Se esse paciente tem meia hora de dor, ele tem tempo para chegar em Patos. Ele tem tempo de fazer uma angioplastia de resgate, que a gente chama de chegar dentro de 120 minutos na hemodinâmica. E aí vai ser feita essa análise. Tendo as condições, esse paciente será transferido, e aí a gente tem as bases descentralizadas para facilitar essa remoção, para não perder tempo, porque às vezes a ambulância de Cachoeira dos Índios está com o paciente fazendo hemodiálise, e daqui que chega essa ambulância perdeu tempo. E tempo
no coração paraibano é músculo. E aí a gente tem as bases descentralizadas em Cajazeiras, Souza, Pombal, Patos, Vale do Piancó. E essa base vai lá, busca o paciente e leva para Patos. Chegando em Patos, a vaga já está assegurada, o paciente vai direto para a hemodinâmica. Eu posso citar um exemplo de São Bento. O paciente de São Bento, sábado, infartou, e aí a vaga assegurada em Patos, ligaram 12h20 para a regulação, às 12h26 a vaga estava assegurada, São Bento estava sem ambulância, que a ambulância estava com outro paciente, a gente mandou buscar o paciente de São Bento, e em 45 minutos o paciente chegou a Patos, e aí fizemos o cateterismo, o paciente colocou 2 estentes farmacológicos, o paciente está bem e teve alta. O prefeito Jacques São Bento até citou esse caso. E é isso que a gente pretende fazer, né? Eficiência da rede de saúde. Não é admissível que a gente fique aí admitindo que pacientes passem 15 dias aguardando um cateterismo como era rotineiro. Isso sempre aconteceu, mas por que isso não se fez antes? Tem que ter vontade política de fazer. E aí é onde eu vou sempre reverenciar a coragem do governador João Azevedo de abrir um programa dessa magnitude, porque é um programa caro. Você tem ideia, um stent aí custa quase R$2.000. Um trombolítico desse que a gente faz na veia, o que é o trombolítico? É um medicamento que faz na veia para dissolver o coágulo. Porque se eu não consigo chegar no hospital a tempo para fazer a hemodinâmica, a conduta é transferir para o hospital mais próximo, que aí a gente tem 12 hospitais equipados com esse trombolítico. O paciente vai chegar lá em Cajazeira, esse de Cachoeira dos Índios, vai fazer o trombolítico na veia, com uma hora a gente repete o eletro, se o eletro reperfundiu, ele vai fazer um CAT eletivo. Se não reperfundiu, ele vai ir para a fila do CAT de urgência novamente. Mas esse medicamento, essa ampula, custa quase R$3.000. Né? Então, assim, tem que ter o recurso para se fazer. Então, um programa que custa 14, 15 milhões para os cofres do Estado e realmente mês, né? Mês que você envolve aí ambulâncias, pessoal, bases descentralizadas, custeio de hospitais, de UTI, né? O custeio dessas hemodinâmicas, os estentes, os profissionais cardiologistas que trabalham na hemodinâmica. Quando você junta tudo isso, é um custo elevado. Né? Mas o governador teve determinação de fazer. E isso chamou a atenção do Ministério da Saúde, inclusive, na última reunião que estávamos com o Elvésio, lá, que é o secretário da Atenção Especializada, disse, a Paraíba está indo de encontro àquilo que o Ministério da Saúde quer, que é a cirurgia eletiva. Você já tem um programa consolidado, que é a Opera Paraíba, que é referência, e estão indo nessa linha cardiológica, que é a patologia que mais mata. Vejam só, na Paraíba morreu de 2020 a 2022, 24 mil paraibanos de infarto agudo do miocárdio. 24 mil, a Covid matou 10.500 nesse mesmo período. 1.000 por mês. Exatamente. Então a Covid matou 10.500 nesse mesmo período. Então o coração matou 2 vezes mais. 2 vezes mais. Então, por isso que a Secretaria criou esse programa, apresentou ao governador João Azevedo a necessidade de ter um programa nessa magnitude, porque é uma patologia que nos causa um impacto social e um impacto de mortalidade muito alto. E a gente vai fazer uma análise desse coração paraibano daqui a 1 ano, 6 meses. A gente vai fazer Ludmila vai voltar daqui a 6 meses para a gente fazer uma avaliação rigorosa de todos esses números. Mas não tenho dúvida de que a mortalidade será bem menor. No dia 10 de março para cá, foram 152 pacientes que tiveram angioplastia primária no tempo hábil. Sem citar os outros que conseguiram fazer aí com meia hora depois, no outro dia, por questões de logística, mas 152 pessoas foram salvas imediatamente, que poderiam, evidentemente, ter ficado com sequelas graves, sim, ou até mesmo ter ido a óbito. Né? Algumas dessas pessoas não morrem de imediato, mas morrem com meses, com 2, 3 meses depois. Então, é um programa que tem um impacto muito grande na parte social e na parte de saúde pública. A gente sabe que não é só o coração paraibano que vai resolver a questão do infarto. Aí a gente tem dialogado com os municípios que a atenção básica precisa funcionar. Certo. Se o doente não controla a pressão, se ele não controla a diabetes, se ele não tem um acompanhamento nutricional, ele vai adoecer, vai fazer doença aterosclerótica e a artéria vai entupir, inevitavelmente. Então, evidentemente que esse trabalho tem que ser feito na atenção básica, e aí é um projeto que a Secretaria tem também, dessa assistência telemedicina. A gente comece agora com o coração paraibano, mas seja um piloto para o que a gente pode fazer a nível de estado, de ter um médico de telemedicina na nossa rede, dando assistência ao médico do PSF. Porque o que acontece hoje no PSF, o usuário chega com a pressão alta, o médico já bota o cardiologista.
Não tenta nem tratar Se a pressão. livrou do problema. Já bota pro cardiologista. Não tenta nem tratar a hipertensão do usuário. O usuário ele vai rodar 6 meses, 1 ano para conseguir o cardiologista. Ele infartou. Aí vai chegar lá no coração paraibano. Então, essa intervenção precisa ser feita na atenção básica. E é isso que a gente tem discutido. Eu participei da discussão sobre o Mais Médicos em Brasília. Eu disse, a questão não é só ter um médico. A gente precisa ter um médico, mas um médico capacitado. E aí tem que ter meios para capacitar. A gente sabe que é difícil levar médico para o interior, é um desafio. Mas existem formas hoje, a pandemia nos ensinou que a internet, a tecnologia consegue aproximar um especialista em João Pessoa com o especialista que está lá em Juru, no sertão do estado. Então, isso basta ter internet, basta ter conectividade. Então, é nesse sentido que a gente pretende avançar também no apoio aos municípios nessa parte da atenção básica. Secretário, minha pergunta ainda é sobre a questão do Opera Paraíba e voltada para a área de cardiologia. Eu soube que existem apenas 14, 17, uma coisa assim, menos de 20 profissionais cirurgiões cardíacos na Paraíba. E mesmo com a decisão do governo de enfrentar essa questão, quer dizer, há uma demanda represada por conta da pandemia, né? Muita gente deixou para cuidar depois, com medo e por outras razões. A crise nos planos de saúde tem feito com que muitos planos também confundiram a sobra de caixa, os planos privados, a sobra de caixa no período da pandemia com lucro. E o que eles fizeram? O caso da Unimed mesmo, distribuiu com os médicos e agora, quando a sinistralidade aumenta, a Unimed está sem caixa para pagar. E aí obstacula, burocratiza o tratamento e cirurgias caras, como é o caso da cardiologia. E o que está acontecendo? Está sobrecarregando os equipamentos públicos. Porque o sujeito que não tem autorização por parte da Unimed para fazer uma cirurgia cardíaca vai para o SUS. E isso naturalmente sobrecarrega tudo isso. Como é que está essa fila? Como é que é essa situação? E o senhor falou no Mais Médicos. O Mais Médicos pode ajudar nos próximos anos a aumentar a quantidade de cirurgiões cardíacos, mas os médicos que falaram comigo sobre isso, eles disseram, Rui, não é só ter médico também. Você precisa ter toda uma estrutura que é muito cara para fazer com que o médico esteja ali na frente do paciente para fazer a cirurgia, né? Porque são os equipamentos, são os fios cirúrgicos, todos os insumos, insumos, quer dizer, muito caro. Como é que é essa situação, secretário? Isso chega ao encontro do que a gente tem trabalhado junto ao Sol Metropolitano. O Sol Metropolitano é gerenciado pela PB Saúde, que passou recentemente por mudanças, e dentre essas mudanças foi a nossa programação de metas. O Metropolitano, no mês de março, ele bateu o recorde desde a sua criação. Foram mais de 250 cirurgias de alta complexidade. E aí é cirurgias de alta complexidade mesmo. É cirurgia cardíaca, é transplante cardíaco, é cirurgia neurológica, é cirurgia de coluna, é cirurgia de ablação. Quem tem um ramo acessório que pode ter uma morte súbita a qualquer momento por uma arritmia. E a galera vai lá por hemodinâmica e faz essa ablação. E tudo isso é alto custo. Cirurgias cardíacas são cirurgias de alto custo, cirurgias neurológicas são cirurgias de alto custo, porque existe o chamado OPME, né, aquelas órteses, próteses e equipamentos especiais que demandam um alto custo para o Estado e às vezes até fora da tabela SUS. E grande parte disso é fora da tabela SUS. O Hospital Metropolitano são mais caras. Muito mais caro. Tem cirurgia que custa R$70 mil de insumos. Né? Então o Hospital Metropolitano está nessa linha. Um hospital que tem um custeio. Os planos de saúde estão segurando, né? Porque não aguentam bancar. E aí a nossa meta é ampliar ainda mais essas cirurgias no Hospital Metropolitano. Estamos ampliando a capacidade instalada de cirurgias eletivas, ampliando o bloco cirúrgico metropolitano, ampliamos já 2 UTIs lá, ampliamos mais 20 leitos de UTI para possibilitar que esses pacientes sejam operados, porque não é um paciente que opera e vai embora. É um paciente que antes de operar ele tem que ficar internado 2, 3 dias, tem que estar tudo ok. Quando opera ele passa mais 5, 10 dias internados. Então, há essa limitação. A gente tem uma equipe hoje aguerrida que quer operar muito. E tem aumentado. E a gente vai aumentar essa demanda e vamos entrar na demanda também pediátrica, de cirurgia cardiológica pediátrica e cirurgia neurológica pediátrica.
Essa é uma meta que a gente vai bater também. No Metropolitano também. No Metropolitano. No Hospital Metropolitano conseguimos bater todas as metas estabelecidas naquele contrato da PB Saúde junto com a Secretaria para o mês de março. E não tenho dúvida que nesse primeiro quadrimestre será positivo, e essa ampliação de leitos possibilita também a ampliação de serviço. Recurso, o hospital tem tido um custeio aí mais de 17 milhões. É um hospital que custa muito para o Estado. O Estado gasta 135 milhões mês nas suas unidades hospitalares. Né? Desses 135, 17 milhões é no Hospital Metropolitano, que chega a ser mais hoje com o Coração Paraibano, que é um contrato à parte. Mas, enfim, Gasta mais do que no trauma? Gasta 2 vezes mais que o trauma, o Hospital Metropolitano. Né? Então, é a maior unidade hoje, de maior complexidade, um dos maiores hospitais em complexidade do Brasil. A gente está também fazendo mais aquisições de equipamentos microscópicos, endoscópicos, para possibilitar cirurgias minimamente invasivas. Já existe no Metropolitano, mas a gente vai ampliar essa capacidade de cirurgias e também de equipamentos de última geração. Tudo isso dentro do Projeto AMAR também, que possibilita o governo comprar através do Projeto AMAR. E aí eu vou citar no Metropolitano a questão das habilitações. Um fato histórico desde 2018 que não se conseguia habilitar aqueles leitos do Metropolitano. Por várias burocracias, a gente teve um ministro paraibano, mesmo assim não conseguimos habilitar aqueles leitos, mas felizmente agora... rapaz, coisa boa. Felizmente agora com a ministra Anísia, na primeira visita, mostrou o histórico do Hospital Metropolitano, mostrou aquela produção, e ela se comprometeu com a habilitação dos leitos e saiu a portaria. O Metropolitano conseguiu habilitar seus leitos de neurocirurgia e neurologia, e me garantiu também que agora, até final de abril, a gente consegue habilitar cardiologia. Porque isso é recurso que vai vir do governo federal. Né? Mais recursos que vai vir, mais recursos que a gente vai investir no Hospital Metropolitano e possibilitando fazer mais cirurgias. Então a gente está com essa perspectiva. Novos leitos, doutor João? Serão quantos novos leitos? Habilitamos 20 leitos de neurocirurgia e estamos com a possibilidade de habilitar 20 leitos de cardiologia. Que esse leito é leito de alta complexidade. Né? Então, com essas habilitações, aí é mais recurso e mais custeio que chega para o hospital, não vindo só do Estado, mas vindo também do governo federal. E a perspectiva é que até o final de abril a gente possa habilitar esses leitos também da cardiologia e cardiologia intervencionista. São 13h32. Ô, Fábio. Vamos botar o nosso ouvinte aqui, Pedro? Bora. Não, eu gosto de conta, sabe? Não sei porquê. 135 milhões por mês dá 1 bilhão e 600 milhões por ano. É quanto o Estado gasta com os seus hospitais. É isso, doutor? Exatamente. O Estado tem, desses 135, aí vale salientar que a gente recebe 20 milhões do governo federal. Então você tem que descontar aí 20 milhões do governo federal. O restante é tudo tesouro do Estado. É muita grana mesmo. Com mais 60 milhões que o Estado gasta anualmente com convênios aos hospitais municipais. Paraíba tem essa tradição de fazer o custeio ali, isso desde o início do governo de João Azevedo. Por ser municipalista, ele tem ajudado a grande maioria dos hospitais municipais com convênios pelo Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde. Então a conta é maior aqui. É maior. Quando você botar filantropia e hospitais municipais, bota mais 80 milhões ano, 80, 100 milhões ano. Só um pitaco, o secretário disse e lembrou bem que os municípios precisam fazer a parte deles. Agora, quando a gente compara saúde com educação, me parece, secretário, que a gente olhando de longe, a gente que é leigo, né? Que existe mais uma linearidade entre o governo federal, o governo dos estados e as prefeituras na área de saúde do que na educação. Você percebe que, por exemplo, os insumos básicos nos municípios tem. Você tem luvas, você tem ambulância, você tem carros à disposição, você tem postos de saúde. Tem dipirona. Tem estrutura básica de saúde, isso é mais universal já no Brasil, mesmo nas situações mais longínquas. Diferentemente da educação, né, que nós precisamos evoluir muito. Quer dizer, você tem municípios, você pegar na Paraíba mesmo, você tem municípios que tem uma educação extraordinária, a educação básica. A gente trouxe aqui outro dia o prefeito de Teixeira, né? Princesa Isabel. Né? E tem outros que não fazem o dever de casa direito. Então, acho que a educação teria, já que nós vamos passar por um momento de discussão nacional, beber um pouco nessa capacidade que as equipes de saúde do Brasil, dos estados e dos municípios tiveram ao longo dos anos de universalizar mais e padronizar um pouco. Isso é protocolo, né? E ressalte-se que
é lei, né? Você tem que investir no mínimo 25% em educação, ou seja, o dobro da saúde. Pois não falta dinheiro para a educação. Eu sou crítico de quem diz que tem, falta dinheiro. Não, falta protocolo. O que o doutor Johnny falou aí, olha o que ele disse. Disse, olha, em São Bento, o sujeito teve um problema, um infarto, 6 minutos depois a gente regulou, 1 hora, 45 minutos depois ele estava em Patos. O que é isso? Protocolo. O que é isso? Gestão. É o que falta na educação. Se não tiver gestão, pode ter dinheiro sobrando, que não resolve. Muito bem, são 13h35. Doutor Johnny, nossa produção separou 3 mensagens de áudio para o senhor. A gente vai soltar as 3 e o senhor interage logo em seguida. Pode ser? Ok, combinado. Libera a primeira aí, Ju. Alô, boa tarde. Um momentinho. Chama a coxinha aí, que a coxinha saiu e não colocou o Bluetooth. Então, antecipa aqui as mensagens de texto, Juliana. Perguntas que chegaram pelo nosso canal no YouTube, F5 Online, perguntas para o doutor Johnny Bezerra. Boa tarde, secretário. Obrigada pela sua participação. A gente tem algumas interações também pelo WhatsApp e pelo YouTube. Primeiro é um elogio de Rafael Jaburu. Ele diz o seguinte: queria mandar um elogio ao secretário, parabenizar a Secretaria de Saúde, em especial a Central de Transplantes do Estado da Paraíba, enfermeiros que procuram os potenciais doadores, assistentes sociais que acolhem as famílias, técnicos administrativos que cuidam de todo o processo burocrático e as equipes transplantadoras espalhadas pelo Estado pelo excelente trabalho realizado. Esse é um Perfeito. Parabéns. Eu gostaria de fazer uma adenda, Rafael, que é importante falar de transplante na Paraíba, porque esse estado era o penúltimo no ranking de transplantes, né? Quando o governador João Azevedo assumiu o governo, essa transformação vem sendo feita na saúde. Hoje a Paraíba configura entre um dos maiores transplantadores. Aumentou em 400% sua capacidade de transplante. Só nessa última semana foram 5 transplantes. Então a Paraíba tem despontado realmente com essa política de valorização. E é importante. Você vê o que é o SUS. Grau de sucesso grande. Realizamos transplante cardíaco, né, esse ano. Então o Hospital Metropolitano, o Hospital Público, realizou transplante cardíaco. E estamos buscando justamente a habilitação também de mais habilitações também para realizar transplante de fígado lá no Metropolitano. E tem sido essa meta de valorização dos transplantes aqui no estado da Paraíba, que tem sido referência a nível de Brasil. Joia. Tem também mais uma pergunta que chegou, não tem a identificação, tem, Fábio Bernardo? Ele diz o seguinte: gostaria de saber do secretário o que pode ser feito por um parente meu que está esperando uma infiltração na coluna desde setembro de 2022, no Metropolitano. É Gonçalves, de Mangabeira, que pergunta. Vou acrescentar mais uma pergunta, aí o senhor responde em bloco, já para a gente otimizar o tempo. Rodrigo Torpe pergunta o seguinte: por que os salários dos técnicos em radiologia do PB Saúde não vão receber o aumento, segundo a lei que rege a categoria? Esse é Rodrigo Torpe. E está identificado como Fusca History no YouTube. Ele pergunta: quando vai ser reativado o raio-x da UPA de Tibiri 2, que faz mais de 2 anos sem esse serviço? Eu acredito que seja de competência municipal, não é isso? Não, Tibiri, a UPA pertence ao Estado. Ao Estado, né? okay. O Estado possui 4 UPAs, Santa Rita, Guarabira, Cajazeiro e Princesa Isabel. Lá em Santa Rita, o equipamento já se encontra na unidade, um equipamento novo, um raio-x digital. Infelizmente, a gente está naquela burocracia da empresa que, na verdade, já foi instalada, só que a empresa precisa de um laudo, de uma assessoria técnica, de um laudo de aterramento. E a contratação dessa empresa, evidentemente, pela burocracia que nos impõe, ainda não foi solucionada. Mas a previsão é que até o final do mês esse laudo já esteja pronto e esse equipamento esteja funcionando. E aí tem a nossa determinação da Secretaria que tratar isso com prioridade. E aí eu falo a todos os ouvintes de Santa Rita que esse problema será solucionado de forma mais rápida e eficiente possível. Essa questão do aumento do salário dos técnicos de radiologia, isso tem que ver o edital, o contrato, né, desse profissional junto à PB Saúde. A PB Saúde ela tem um regimento diferenciado do regimento da gestão direta pela Secretaria de Estado da Saúde. Então é preciso avaliar, né, qual são os termos que estão nesse contrato junto à PB Saúde. Então eu sugiro que o ouvinte possa procurar o RH nosso, a Metropolitana, e tirar essa dúvida. Questão de infiltração de coluna. Essas cirurgias que a gente chama de alta complexidade, principalmente envolvendo coluna vertebral,
é uma grande dificuldade, porque a gente tem uma quantidade muito pequena de profissionais que realizam esse procedimento. Esses procedimentos são realizados hoje no Hospital de Trauma de João Pessoa e no Hospital Metropolitano. O Metropolitano, diante da sua alta complexidade, tem, evidentemente, dado prioridade a cirurgias com maior celeridade, como cirurgias oncológicas, que tem demandado uma grande parte do tempo desses neurocirurgiões, né, dando prioridade à oncologia, que de fato, que se o doente não operar, ele vai avançar com a doença e pode morrer. Isso acaba estancando essa fila. Mas dentro do novo credenciamento do Opera Paraíba, que é um credenciamento que vai sair agora, no final do mês de abril, esse credenciamento ele tem um foco específico na ortopedia. E aí essas cirurgias ortopédicas de coluna vertebral, cirurgias de quadril, de joelho, elas serão priorizadas dentro do programa. É o credenciamento de novos hospitais, é isso? Não, o novo credenciamento de novas empresas, porque o Opera Paraíba ele funciona utilizando as redes de saúde do Estado, as unidades pertencentes ao Estado, mas a gente contrata profissionais através de uma contratação de prestação de serviço, pessoa jurídica. Certo. Por quê? Porque esses profissionais eles têm mais liberdade de executar, eles recebem também por procedimento, então isso faz com que a produção, quanto mais ele produz, mais ele recebe. E esses profissionais da ortopedia passarão agora nesse novo credenciamento, né, possibilitando o aumento da oferta desse serviço. Consequentemente, a gente é nossa prioridade nesse novo credenciamento do Opera, né, já realizamos mais de 37 mil cirurgias, eu vou atualizar os números aqui já para vocês. Só esse mês de março, o Opera Paraíba realizou mais de 3.600 cirurgias em todo o estado, contabilizando de janeiro agora a abril, realizamos quase 8 mil cirurgias. Conseguimos bater a meta do Opera Pediátrico, que eram 1.000 cirurgias cadastradas, realizamos 1.312. Conseguimos bater a meta do Opera Mulher, realizamos mais de 532 cirurgias ginecológicas. Então, assim, o Opera Paraíba tem avançado muito e a próxima meta é avançar também nas cirurgias ortopédicas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver o problema desse ouvinte. Muito bem, 3h41, Coxinha, agora uma rodada assim, 3 ouvintes, 3 mensagens de áudio, secretário anota e responde em bloco. Primeiro, alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, amigo, ligado no F5, ouvindo a entrevista aí do secretário e esse dado aí que ele deu do coração, que um paciente vai na USF, depois leva 6 meses para ir para um especialista, para um cardiologista, ele está enganado. Eu sofri uma paralisia facial, precisei do neurologista e essa consulta foi marcada com 2 anos, tá? Para ser exato, uma semana antes de completar 2 anos. Completaria dia 22 de março, eu fui ao cardiologista dia 16 de março. Ou seja, 6 dias antes de completar 2 anos, eu fiquei aguardando uma consulta com o neurologista. Não era um exame top das galáxias, não. Era uma consulta com um neurologista na rede municipal de João Pessoa. Mais uma. Boa tarde, F5. Toda a bancada que faz essa programação jornalística, né? Muito importante para toda a Paraíba. Minha pergunta hoje vai para o secretário de Saúde do Estado, né? Que coisa boa, né? Tá aí, né? Secretário, sou Jailton Gomes, minha mãe com 83 anos faz o tratamento conservador do rins, tem insuficiência renal crônica e precisa em 3 meses passar pelo médico, questão lá do HO ou qualquer outro médico que seja público. Mas já faz 1 mês que foi solicitada essa consulta para o HO e até agora nada. Eu quero que o senhor me explique, me dê uma solução, me dê uma informação, porque minha mãe, com essa idade, com uma doença tão grave, né, e não tem esse direito de ter esse atendimento no HO e qualquer outro hospital público que tenha esse especialista, nefrologista. Solta mais um, Gil. Secretário, eu gostaria que o senhor detalhasse mais esse... Eu gostaria de saber do secretário de saúde aí sobre essa maternidade Nossa Senhora do Rosário aqui em Mamanguape, que foi interditada. Saber se essa maternidade vai voltar a funcionar ou vai continuar interditada. Muito bem, secretário Johnny, pode ficar à vontade. Vamos lá, respondendo ao ouvinte Jailton Gomes, né, ele fala
sobre a mãe que tem doença renal crônica. A hemodiálise no município de João Pessoa, ela é atribuição do município, né? Então, esse credenciamento pertence ao município, e o Hospital Universitário Lauro Vanderlei é regulado pela regulação municipal. Então, a gente não tem como emitir uma opinião a respeito desse problema que está acontecendo, né? Eu acredito que isso precisa ser solucionado, porque essas doenças renais crônicas precisam de ter uma avaliação permanente. Haja visto que realizam sessões semanais de hemodiálise e precisa realmente do acompanhamento do nefrologista. Na nossa rede estadual, há nefrologista sim, mas só para atendimentos de urgência. Aquele paciente que tem uma urgência dialítica, precisa dialisar, ele adentra o nosso serviço e é avaliado. Mas quando o paciente recebe alta, ele entra na rede municipal, isso não só aqui em João Pessoa, mas como também em Campina Grande, nos grandes centros, que é a atribuição da hemodiálise em parte pertence aos municípios nessa região. A gente tem centros de hemodiálise também pertencentes ao Estado, mas em João Pessoa, na sua grande maioria, está na rede municipal. Pelo que eu entendi do primeiro ouvinte que mandou, disse que o senhor se enganou. Ele estava fazendo uma crítica justamente à atenção básica, né? Ele disse que tenta aí, não são 6 meses, são 2 anos, né? Na verdade. Agora, secretário, queria que o senhor tranquilizasse, sobretudo, os militares da Paraíba, porque já está aí tentando se polemizar essa proposta, essa decisão do governo do Estado, de que o Hospital Edson Ramalho passe a ser gerido pela PB Saúde. Algumas entidades da Polícia Militar chegaram a dar declarações, mas me parece que o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, já tem uma alternativa para contemplar os militares da Paraíba. Eu queria que o senhor nos explicasse como é que vai ser o funcionamento do Edson Ramalho com a PB Saúde, essa alternativa para os policiais, quando é que começa a vigorar. Eu queria que o senhor desse um F5 para a gente de como anda a situação lá do Edson Ramalho e dos militares. Perfeitamente. O Hospital Edson Ramalho é um equipamento extremamente importante para a saúde de João Pessoa, para a saúde do Estado, para a primeira macro-região. É um hospital administrado há um tempo pela Polícia Militar, já foi antes da saúde, e em 91 foi passado para a Polícia Militar, e vem, durante esse tempo, sendo administrado pela Polícia Militar, que não há nenhuma queixa da administração. Eu acredito que o hospital ele tem uma boa gestão. O Coronel Almeida, que está à frente desse hospital, tem feito uma boa gestão, mas evidentemente que a saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, ela tem um controle maior e uma expertise maior da administração dessas unidades. A gente gerencia 34 hospitais e 4 UPAs. Imagina incorporar mais um hospital para a Secretaria de Saúde, e isso facilita muito, porque a Secretaria hoje tem um poder de compra de insumos, um poder de compra de medicamentos muito maior do que se você compra só para uma unidade. Sim, tô entendendo. E paralelo a isso, não só pela expertise de gestão, a gente tem que visar sempre, aí a visão do governador João Azevedo, de a economia que isso pode nos trazer com a gestão mais eficiente. Não estou querendo dizer aqui, para que nenhum blog já me copie e diga que o secretário está dizendo que a gestão no Edson Ramalho é ineficiente. Não é, a gestão é eficiente, mas nesse momento a PB Saúde foi criada com esse objetivo. A gente criou uma Fundação Paraibana de Saúde para que possa gerenciar as unidades hospitalares. E a Fundação PB Saúde tem a expertise, né, em gestão, tem a capacidade de gerenciamento, de organização de gestão. Está aí o Hospital Metropolitano. Está aí o Coração Paraibano. E fazer com que o Edson Ramalho possa produzir mais, gastando menos. E é dessa forma que a gente precisa avançar com a modernização dos serviços de saúde em todo o estado, não somente no Edson Ramalho. O Edson Ramalho foi escolhido porque é um hospital importante. Ele é a única emergência cirúrgica da capital. Qualquer um que precisar de um apendicite, de uma vesícula, de um diverticulite, vai ter que ir para o Edson Ramalho. Então, é um hospital extremamente importante para o Estado, que o Estado precisa ter o controle daquela unidade, precisa avançar com a melhoria de seus serviços e precisa começar a implantar uma gestão moderna. E é nesse sentido que a gente está avançando para a gestão no Edson Ramalho, né, que a Polícia Militar continuará, sempre teve o acesso. Não, uma coisa é importante frisar, o policial militar ele não tem esse tratamento diferenciado hoje no Edson Ramalho.
Se chega um policial militar, se chega um civil, se chega um servidor comum, se chega um usuário, todo mundo tem o mesmo tratamento, porque o princípio da universalidade do SUS permite isso. Você não pode dar um tratamento diferenciado a nenhum e qualquer cidadão, mesmo sendo ele servidor do Estado. Então, continuará tendo o militar, o servidor, o policial civil, o bombeiro, o funcionário do Detran, o policial penal, o mesmo tratamento dentro do Edson Ramalho. Não vai mudar absolutamente nada. O que vai mudar é que a gestão daquela unidade passará a ser gerida pela uma entidade de saúde, em que terá, dentro dos seus preceitos, gastar menos e tentar fazer mais. E aí, nessa perspectiva, que a BB Saúde lança no seu plano de trabalho uma ampliação de 380% da capacidade de realização de cirurgias eletivas. Que a BB Saúde aumente em mais de 500% a capacidade de realização de exames eletivos naquela unidade. Que a BB Saúde vai realizar chamamento dos seus servidores do concurso público. Há uma população, há um grupo de servidores que realizou o concurso. Eles precisam ser convocados. E à medida que esses servidores vão sendo convocados, eles vão assumindo suas funções no Edson Ramalho. E o governador já disse, esses servidores do Edson Ramalho não serão demitidos, eles serão relocados para outras unidades. Então ninguém vai ter prejuízo. Eu não vejo motivo para ter embate, gente. O que a gente está querendo aqui é melhorar a assistência da saúde da população de João Pessoa e do estado da Paraíba. A gente não está pensando aqui em interesse de A ou B. O que a gente está querendo dizer aqui é que tem uma unidade de saúde, uma entidade que foi criada para gerenciar hospitais, que vai gerenciar a unidade porque ela é importante para o Estado. E a gente precisa otimizar aquele serviço. A gente precisa dar uma gestão de qualidade ao Edson Ramalho. Se já tem uma qualidade hoje, a gente quer ampliar, a gente quer melhorar. E aí a Polícia Militar vai ter o seu espaço, juntamente todas as forças de segurança, que é a PROINSP, o governador já lançou a Policlínica Integrada das Forças de Segurança, em que aí sim as forças de segurança, os policiais militares, bombeiros, policial penal, funcionários do Detran, terão uma policlínica para atuar da parte médica. Quem é da parte médica poderão atuar nessa policlínica. Então, parte desses profissionais poderão ser transferidos para atuar nessa policlínica e também terá o atendimento ali de mais de 42 especialidades, né, a realização de exames, tudo pela policlínica. Essa policlínica deve funcionar onde, secretário? No bairro da Torre, o prédio já está alocado, já iniciamos o processo de reforma do local. Então, em breve, o governador João Oliveira está entregando essa policlínica. Como é que vai ser o nome, secretário? POINSP, Policlínica Integrada das Forças de Segurança. Aí sim, aí eles terão um atendimento... Aí é um atendimento privilegiado, porque aquela policlínica ela é específica e não é um atendimento de urgência. Né? Dentro do atendimento de urgência, a gente não pode ter segregação. Todo e qualquer usuário do SUS que adentrar o Edson Ramalho terá o mesmo tratamento. E os militares terão e sempre terão o mesmo tratamento de sempre no Hospital Edson Ramalho, que passará a ser chamado Hospital do Servidor General Edson Ramalho. Né? Não haverá mudança na nomenclatura. E o nome servidor para dizer que não é só da polícia, mas de todos os servidores, mas de toda a população de João Pessoa e da Paraíba. Então é nesse sentido que a gente tranquiliza os profissionais do Edson Ramalho, que não haverá demissões. Né? E tranquiliza também a Polícia Militar, que não haverá perda. A Polícia Militar continuará tendo o mesmo acesso ao hospital e terá, por outro lado, uma policlínica especializada com mais de 40 especialidades, atendendo única e exclusivamente às forças de segurança e seus dependentes. Muito bem, 13h53, a gente precisa cumprir o intervalo comercial agora. O secretário, vou pedir ao senhor mais 5 minutos, a gente cumpre o intervalo comercial, na volta a gente faz o fechamento da entrevista, que estão chegando muitas perguntas. Infelizmente o tempo vai ser curto, a gente vai ter que passar algumas delas para a assessoria do secretário, mas dá tempo a gente fazer pelo menos algumas na volta. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação.
Vem que tem promoção no Armazém Paraíba. Vem logo! Porque tem o Samsung A22 que baixou, agora é só R$10,109,90 sem juros. Caixa de som amplificada é R$10,39,90. Fogão automático fica R$12,69,90 sem juros. E o roupeiro 6 portas sai por R$899,899. Vem que tem promoção no Armazém Paraíba. Na loja, no Zap e no aplicativo. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros. Farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop, no Trivete. Tudo pro seu gato, peixe ou passarinho. Tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte. Tudo que ele precisa tem no Pet Shop, no Trivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. No Trivete. Sabe onde você encontra os menores preços do mercado de peças de moto? Na Motorhome Valentina, próximo ao campo da Marquise. Óleo Lubrax R$24,99. Essas e outras promoções no Insta. @MotorhomePB. O Central de Fraturas tem a honra de comunicar que ultrapassou a fronteira dos 50 anos de atendimento ortopédico e traumatológico. Continuamos no mesmo endereço, Avenida Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, número 690, em frente à Farmácia Roval, ao lado da PV Correio, atendendo a pacientes de planos de saúde e com pacotes de atendimentos particulares de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 da tarde. WhatsApp 987222266 e no Instagram @PS Central de Fraturas. Pop FM 89.3. Conquiste seu emprego com as profissões mais procuradas pelo mercado de trabalho. Prepare-se na melhor escola técnica da Paraíba, a São Vicente de Paula. Matrículas abertas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, corretor de imóveis, laboratórios, edificações e eletrotécnica. Fale agora pelo WhatsApp 987347332 e ganhe uma bolsa de estudos com descontos especiais. Escola Técnica São Vicente de Paula, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Bahia. Vai pra praia? Passe protetor e não esqueça o cartão. Limonada, picolé ou camarão. Pague na Cipag por aproximação. Na cidade, dinheiro parece em extinção. Troque moedinha que nada. Usar a Cipaguinha pra tudo é a solução. Prefere comprar na internet? Tem problema não. Com o link de pagamento Cipag, você compra e vende sem complicação. Consulte as soluções de pagamento Cipag na sua cooperativa Cicobi. Cipag, se tem Cipag, tem negócio. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 1h58, Fábio. Muito bem, na reta final da entrevista com o secretário, vamos dar mais uma vez aos nossos ouvintes. Tem 2 mensagens de texto e uma de áudio. Deixa eu fazer logo a primeira de texto, que foi enviada pelo nosso colega Albemar Santos, do Mais PB. Fabão, pergunta ao secretário o seguinte: o estado do Ceará está fechando a fundação que gera saúde, que está voltando para o estado. Como só o secretário avalia isso? E pergunta se tem a possibilidade também da Paraíba seguir o mesmo caminho. Ju, tem mais perguntas de texto aí para o secretário? Tem sim. Jean Moisés fala o seguinte: gostaria de perguntar ao secretário sobre o aparelho de ressonância magnética do Metropolitano. Estava com meu sogro internado lá, esperando para fazer uma ressonância no coração, e eles disseram que a máquina estava quebrada e já faz mais de 20 dias. Hoje, ele foi realizar um Holter que estava marcado e não fez porque disseram que estava com o sistema fora do ar. Chegou uma mensagem de texto aqui de Ricardo. Ricardo, a gente já encaminhou para Felipe, que é da assessoria do secretário, que é o pedido para agilizar uma cirurgia. E tem uma de áudio. Solta essa de áudio aí, Ju. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rui Dantas e toda a produção do
F5. É Assis Firmino aqui de Mari, parabenizar o secretário pela sua atuação à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Acompanhei a sua entrevista na segunda-feira com o Luiz Torres na TV, estou acompanhando agora aí no rádio. E, na verdade, eu fui beneficiado com o programa Opera Paraíba. Tinha uma cirurgia de hérnia para fazer já há um bom tempo e fez no hospital de Mamanguape, onde teve um atendimento excelente. Já faz mais de um ano, estou totalmente recuperado. Aproveito para desejar uma feliz Páscoa para todos os ouvintes do F5. Muito bem, foi muito mais um agradecimento de Assis Firmino lá de Mari. Secretário, fica à vontade, secretário. Abraçar o ouvinte, é muito bom quando vê um depoimento dessa forma, quando alguém é beneficiado, e a gente presenciou isso. Eu me recordo de uma usuária com 26 anos aguardando esterectomia lá de Boa Ventura. Nunca mais me esqueci desse depoimento. Então a Opera Paraíba veio para isso, para melhorar a qualidade de vida dos paraibanos. Respondendo aqui ao colega sobre a fundação, as fundações têm sido uma estratégia dos governos, na nível de Brasil, de melhorar, né, tirar um pouco da burocracia que a gestão direta impõe, né, e dar dinamismo, dar mais flexibilidade e também agilidade na contratação, compra de insumos, compra de equipamentos, né, que a gestão direta, infelizmente, pode causar, né? Então a fundação tem sido, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu recentemente, no último acordo, de que é realmente uma entidade legal que pode ser utilizada para gerenciar parte da saúde. E o estado do Ceará é uma experiência, inclusive, positiva. Eu estive recentemente com a secretária Tânia do Ceará, em que lá os principais hospitais são gerenciados pela Fundação do Ceará, há toda a base de regulação, o SAMU, né, todas as policlínicas. Então o estado do Ceará tem uma experiência positiva, não há relatos de que o estado do Ceará possa regredir quanto a isso. A exemplo do Espírito Santo, que tem uma fundação também que funciona muito bem. A exemplo do estado do Rio também, agora que implantou fundações municipais. O objetivo da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, a PB Saúde, é justamente isso. Que a gente possa dar mais um dinamismo à gestão da saúde, que a gente possa, evidentemente, modernizar essa gestão de saúde. E aí eu vou citar aqui uma aquisição dos próximos meses de todo o equipamento de informática para os hospitais e toda a rede do Estado, e também o software de gestão hospitalar. Então o usuário, se ele for atendido lá em Souza, quando ele chegar no Metropolitano, o prontuário dele vai estar lá completinho, prontuário eletrônico, desde quando ele foi atendido a primeira vez até hoje. Então essa modernização que a gente precisa trazer para a saúde. A gente não pode ainda ficar trabalhando dessa forma sem planejamento, né, sem ter controle de estoque, controle de medicamentos. Então essa tecnologia facilita tudo isso, e a PB Saúde vem, né, para justamente otimizar esses serviços e trazer economia aos cofres públicos. Essa questão da ressonância lá do Metropolitano já está resolvida? De fato, a hemodinâmica Metropolitano, como é a ressonância do Metropolitano é a única SUS do estado, então ela funciona 24 horas por dia sem parar. E aí houve um problema, né, na última semana. Os técnicos já vieram, identificaram qual era a peça. A gente está aguardando que possa ser feita a troca dessa peça. A previsão que até segunda da próxima semana esse problema esteja resolvido lá no Hospital Metropolitano. Secretário, duas perguntinhas que chegaram aqui de ouvintes. Uma está pergunta ao secretário se esse hospital interditado em Campina Grande hoje é da prefeitura do estado ou é privado. E uma outra pergunta aqui é do ouvinte perguntando, ele disse que é pai de um estudante de medicina, perguntando pela experiência do secretário, quais as residências médicas que a Paraíba é referência como um todo. Se o senhor pode aconselhar esse pai. Isso, vamos lá. O Hospital João 23 Campina Grande é um hospital privado que tem contratualizado com o município de Campina Grande. É o hospital que deveria ser a referência cardiológica em Campina Grande, mas a gente sabe que há alguns anos esse serviço não acontece a contento, e aí acaba que esses usuários vinham sobrecarregados, e o Estado resolveu esse problema com a implantação da hemodinâmica lá em Campina Grande, que está resolvendo
100% da demanda cardiológica da segunda macro-região. Hemodinâmica lá no trauma. Lá no trauma de Campina Grande. Ou seja, esse hospital aqui não tem nenhuma esse relação hospital com o governo do Estado. Não tem relação com a Secretaria de Estado, é um hospital que é contratualizado com a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Relação à residência médica, Paraíba é Sim, a residência. alguma, Paraíba, a nossa escola de saúde pública é motivo de muito orgulho, porque são mais de 40 especialidades, residências não só médicas, mas multiprofissional, residência uniprofissional, que é de odontologia, de enfermagem, e residências médicas importantes como cardiologia, neurologia, anestesiologia. A gente tem aí residência de cirurgia geral, ortopedia, residências também no interior do estado agora. Então, qualquer especialidade realizada hoje, neonatologia, e eu cito como uma opção para o nosso ouvinte, aquelas residências em que os profissionais estão em escassez. Né? Aí eu posso citar a parte da pediatria, neonatologia. A gente precisa hoje desses profissionais e pagam bem, a gente paga bem esses profissionais nessas maternidades no interior do estado. Então, eu sempre sugiro, quando eu vejo alguém no Instituto de Medicina, eu fui professor até pouco tempo da Unifacisa e sempre diz, faça neonatologia, faça pediatria. Essas especialidades são... Porque as pessoas hoje, na verdade, os médicos, eles perceberam, aí é uma parte, né, de que dar plantão é desgastante. Né? E aí, parte dessas especialidades que tem como pré-requisito o plantão, tem perdido aí o interesse dos médicos e parte realmente tem deixado, se dedicado mais àquelas especialidades que são consultórios, até mesmo especialidades eletivas como a radiologia, uma dermatologia, oftalmologia, e parte desse time saindo da linha de frente ali, está dando plantão, né? Mas são especialidades anestesiologia, neonatologia, ortopedia, que são extremamente importantes, que precisa sim que a gente avance muito, e nosso objetivo foi esse, né? Implantamos uma residência médica de neonatologia lá em Patos, na maternidade Peregrino de Filho, para fixar o médico no interior do estado, no sertão do estado, e é dessa forma que a gente precisa avançar com a regionalização dos cursos e das especialidades de medicina. Foi impressão minha, eu senti uma crítica sua, um tom de crítica sua ao Mais Médico lançado recentemente pelo governo federal. Não, na minha análise, Johnny, CPF, né, como médico, aí não como secretário, é que o programa Mais Médico ele é extremamente importante. Ele atinge o objetivo, que é levar o médico ali à comunidade, ao usuário que não tem acesso ao médico. Né? E aí esse médico, independente de ser brasileiro, cubano, venezuelano, ele tem que chegar, é importante. A gente sabe qual a dificuldade que o usuário fica ali, né, às vezes para mostrar um exame e não tem alguém que veja. Eu acho que a enfermagem pode contribuir muito também na atenção básica, sabe? Eu acredito que tem muita coisa que o enfermeiro pode resolver sem necessariamente o paciente passar pelo médico. Né? Aí eu sempre trabalho em equipe, sei que nossos enfermeiros são muito capacitados, como os nutricionistas, fisioterapeutas, então acho que não só a figura do médico deve ser ali valorizada na atenção básica, mas que, como eu falei, não é só levar o médico, eu preciso que o médico ele dê seguimento. Sim. Esse paciente ele vai sair com avaliação para ir para o cardiologista, mas onde é que está esse cardiologista? Entendeu? Então a gente tem que ter um médico ali que tente resolver, que antigamente o médico da família ele resolvia tudo. Sim. Essa é a minha crítica, não é a crítica ao programa, mas a como está sendo conduzido a parte médica. Então acredito que o médico da atenção básica ele tem que resolver. Se ele não resolver, na última hipótese é que ele vai chamar o especialista e transferir ou encaminhar o paciente. Não apenas só encaminhar. Não dá a canetada, né? Só encaminhar. Ei, as últimas para o secretário, que a gente já extrapolou o horário. A sua, Rui, última. Todo mundo diz que o secretário tem características de ser, além de um bom gestor, um bom político. Se ele sonha em disputar eleições, se ele sonha em entrar na vida pública. Já está no diretório do PSB. Ele teve, segundo informações da classe política, disse que ele foi muito importante na campanha do governador João Azevedo. Foi coordenador, inclusive, de Campina Grande. Enfim, é reconhecido ali nos bastidores, no ciclo dos articuladores do governador João Azevedo. Então é por essa razão a pergunta. Eu tive que me ausentar um pouco, não sei se ele falou sobre o tema, mas enfim, se falou, eu vou só acrescentar. UTI aérea, Paraíba tem uma UTI aérea, o governador João Azevedo sempre elogia,
já deve ter salvado muitas vidas. Tem projeto, tem prospecção de ampliar para 2 aeronaves? E a minha eu vou direto ao ponto, pegando o gancho de Rui Dantas, secretário. Ontem a imprensa noticiou, o senhor passa a integrar o diretório municipal do PSB em Campina Grande. Se convocado, se chamado pelo governador, pelo PSB, o secretário Johnny Rocha topa a parada e disputará a prefeitura de Campina Grande em 2024? Vamos lá, finalizando a pauta técnica. O Estado da Paraíba dispõe hoje de uma UTI aérea, que é uma parceria com o Grupo Aeromédico do Corpo de Bombeiros e coincidentemente finalizamos ontem a contratação de mais uma aeronave. É uma aeronave bem mais espaçosa, com capacidade de sobrevoar com até 2 pacientes, com 9 tripulantes. Será uma aeronave vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, então o Estado da Paraíba passará a contar com 2 aeronaves, e essa nova aeronave com capacidade de voo de 4 horas, de autonomia de 4 horas, inclusive de voar durante a noite. Então a gente vai conseguir buscar pacientes que a gente só conseguir durante o dia, também fazer essa remoção de pacientes lá do sertão, do interior, e trazer para João Pessoa, também com essa nova aeronave. O governador José Vedo vai em breve fazer o evento aí de lançamento junto com a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros. Secretário, ainda no técnico, só um rapidinho que chegou e a gente sempre prioriza. Está perguntando se o tomógrafo do Clementino está resolvida a situação lá. É Carlos Murilo que manda a pergunta. O tomógrafo do Clementino, a gente aguarda o parecer final da auditoria técnica, porque já passou por uma série de consertos e aí está na previsão de um novo equipamento. A gente, evidentemente, que está lutando para salvar aquele equipamento, mas o Clementino já está no rol, aí serão 6 tomógrafos que serão distribuídos na rede hospitalar esse ano, e o Clementino, um hospital extremamente importante, está já na lista dos hospitais que serão contemplados. Finalizando aqui, concluindo e finalizando a nossa pauta política, tenho de fato um interesse por política, mas política de não necessariamente ser o candidato, do debate político, da política partidária. Eu acho que é importante a participação da população, na discussão política. Eu gosto disso. Eu sou membro do PSB, fiquei à frente da coordenação do governador João Azevedo na campanha majoritária em Campina Grande, mas não está no meu radar. Isso é uma pauta que não está no meu radar, não está no meu horizonte. Evidentemente que eu tenho consciência da responsabilidade dessa cadeira, dessa pasta, e meu foco é único e exclusivamente em fazer o melhor para a saúde da Paraíba. Eu quero deixar minha marca, evidentemente que eu quero fazer o melhor possível na Secretaria de Saúde, e é o que me motiva 24 horas por dia. É saber, e eu sei exatamente onde preciso melhorar, porque eu sou médico lá da ponta, eu trabalhei no interior, eu trabalhei como cirurgião na emergência, eu trabalhei em SAMU e ambulância, então eu sei onde precisa, onde a gente precisa avançar. Então a minha energia está focada nisso, mas isso não quer dizer que no futuro a gente possa contribuir. Eu acredito que a política é uma porta importante, de que a gente pode mudar muita coisa também. Sem dúvida. Soldado no quartel. O preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, né? Soldado no quartel quer? Serviço. Serviço, é verdade. E 2024 a gente trata em 2024. É verdade, é verdade. Secretário, a cada dia uma agonia, né? Muito obrigado por sua presença aqui em nossos estúdios. Obrigado, eu agradeço. Bate-papo muito bom. E sempre que for chamado, estou aqui presente. Forte abraço, um abraço a todos os ouvintes. Agradecer a assessoria do secretário, Felipe Miranda, a nossa querida Flaviana, que parece que teve um problema com o vovô dela hoje. Enfim, amanhã estamos aqui, viu? Quero dizer a Flaviana que ela foi muito representada por Flávio, mas ficamos com saudade dela naturalmente. É verdade. Amanhã estamos aqui, viu? Quem foi o coronel que disse isso? Aqui o coronel não tem isso aqui, é democracia. Eu, Luciano Coxinha, Juliana Carneiro, já Os bancos funcionam amanhã? Funcionam? Não. Funcionam? Só que não funciona amanhã. Amanhã tem repartição pública, funciona? Não, a gente aqui nesse programa é só feriado nacional. Tem F5 amanhã, meu dia. Sério, seu Rui Dantas? Quem critica o bolsonarismo sendo ditador não dá para aceitar. Eu, Juliana e Luciano Coxinha decidimos. Até amanhã, viu, seu Rui Dantas? Até amanhã, viu? Eu defendo que tenha programa amanhã. Muito bem. Já vamos folgar na sexta, né? É isso. Vamos embora? Eu acho que... Banco normalmente é amanhã. Chegou em Banco normalmente é amanhã. Rui,
deixa o veredito final. Vai ter ou não vai ter? Não, então se tem banco funcionando amanhã, a gente precisa estar aqui presente. Pepa tá. Mas não, depende qual os bancos. Pepa tá dodó. Ele não vai pro feriadão, então melhor vir pro programa. Vou checar o G1. Mantido o programa. Vou checar. Ele pegou a informação. Vou checar o Paraíba já, o Deposto, o F5 online. Vou checar esses. Até amanhã, vamos embora. Tô indo pra Campina Grande já, viu? Um abraço, boa viagem. Novas informações às 6 da noite com Aaron Cid e equipe. E amanhã às 6 horas com Edmilson Pereira, Luciano Coxinha e Albemar Santos. E Alisson Silva. Na sequência tem muita música boa na pop com Rafael Bambam. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Rádio Pop FM.